Seja muito bem-vindo ao episódio 1 aqui do podcast, tá? É o podcast do ENGECast. Ficou difícil de falar, mas ficou legal pra caramba. Estamos aqui hoje com Caroline Francisca, empreendedora, técnica em edificações, engenheira civil, cofundadora da Civil Work e mais um monte de coisa que eu ia gastar o podcast todinho pra falar. Seja bem-vinda, Carol. Valeu, galera. Obrigado a mais de 100 mil seguidores aí, né? E pessoas online aí na live. Tô profetizando aqui já que esse canal vai ser um sucesso. Show de bola. Estamos aqui também com o Felipe Santana, fundador da FS Engenharia, Construções e Perícias. O Felipe é graduado em engenharia e tem mais um monte de coisa aqui. E caraca, eu quero esse cara para trabalhar comigo, tá louco? Seja bem-vindo, Felipe. Boa noite, pessoal. Vamos colocar o canal aqui pra frente para render bastante seguidores. Então vamos lá, gente. Eu queria começar explicando para vocês um pouquinho, tá, da ideia desse canal, o que é o ENGECast, né? Lá no meu Instagram tem um destaque lá e eu deixei algumas coisas lá tentando dar uma noção do que era, né, a proposta desse canal, desse projeto. É um projeto novo e é um projeto que envolve, né, muita gente, né? Envolve pessoas, parceiros, amigos de trabalho, gente que eu conheço há muito tempo, e a ideia é falar um pouquinho sobre o empreendedorismo na construção civil, tá? Eu brinco com as pessoas que a minha meta é ensinar as pessoas a ganhar dinheiro com engenharia, então a gente está aqui Uber. Sem ser Uber, tá? Então a gente está aqui tentando aprender e a ideia é compartilhar mesmo, documentar a nossa jornada. Então seja muito bem-vindo, tá? Nos siga aí no nosso Instagram, é o @enge.cash. E aqui no YouTube é o ENGECast, tá? Você que tá aqui no Instagram assistindo a gente, tem o link aí para você acompanhar isso aí depois pelo YouTube. Lá no YouTube a gente tem uma qualidade melhor de imagem, uma qualidade melhor de áudio. Tem esse microfone boladão aqui que deixa o áudio bem bacana. Então, se você clicar no link que tá fixado aí, você vai conseguir ir lá pro nosso YouTube e acompanhar isso lá, tá bom? Então, antes da gente começar, eu queria só te pedir mais uma vez, compartilha esse link aí com todo mundo que você conhece, tá? As pessoas que trabalham aí com você, pessoas da sua empresa, talvez a sua equipe, talvez as pessoas da sua faculdade, seu vizinho, enfim, pessoas que querem entender um pouquinho mais dessa temática de empreendedorismo na engenharia civil. E hoje aqui com os nossos convidados, estamos aqui com a nossa produção também, o Matheus tá aqui, Felipe tá aqui com a gente também. Valeu, produção, tá? Eles estão ali nos bastidores tomando de conta disso aqui tudo. Tem uma estrutura bem legal aqui. E é isso. Então compartilha essa live aí com as pessoas que você conhece, tá? Eu vou te dar esses 10 segundos aqui para você compartilhar essa live. E aí depois que você compartilhar, você já vai deixar o seu like aí nesse vídeo, tá? Para ajudar a gente. E é isso, eu queria começar, Caroline, pedindo para você contar para a galera, se apresentando aí, contar um pouquinho da sua história e depois disso contar como que você me conheceu. Tem certeza? Absoluta. Então, eu sou Caroline Francisca, sou técnica de edificações, graduanda ainda em engenharia civil e empreendedora na área da construção civil. Na minha sociedade tem engenheiro, né? A gente defende isso, temos que ter pessoas técnicas. E a minha jornada na construção civil, ela começou no ano de 2009, quando eu comecei a fazer curso de AutoCAD, me ingressei no IFTO com curso de edificações e eu sempre estava envolvida com projetos, mas eu sempre tive a vontade de estar em uma obra, ver uma transformação em uma obra. Na época eu pesquisei quais eram as obras mais interessantes, eu escolhi, eu quero trabalhar aqui na Kennerson, que na época era uma empresa multinacional que estava gerenciando a obra, e eu não tinha ninguém para me indicar, então eu criei a oportunidade. Eu liguei, vi quem eram os fornecedores, busquei o nome do engenheiro, descobri que eram vários, muitos recém-formados da Ubra. Eu ainda estava no curso de edificações, não tinha me formado ainda, e consegui mandar um e-mail para o RH, conforme combinado. Segue anexo no meu currículo para efetivação da vaga, para prosseguimento da efetivação da vaga. E foi assim que, no mal entendido, eu entrei na obra e permaneci. Desde então, tenho mais de 10 anos de experiência em obra, todas com suas particularidades, e estou em constante aprendizado, né? Obra você nunca para de aprender. Construção civil é um laboratório de ideias e de soluções que a gente tem que apresentar para resolver problemas. Essa é a maior capacidade de quem está na área de engenharia, que é de resolver problemas.
com soluções viáveis e técnicas. E só pegando o gancho aqui, ó, olha só que legal essa história. A Carol tinha um problema, ela não tinha um estágio. É um problema que é comum no mercado hoje, tá? Para estudantes aí de engenharia e arquitetura é difícil, né, conseguir estágio. E ela tinha esse problema e ela começou a ser engenheira logo nessa época, né? Ela criou a oportunidade de, cara, abrir a porta para trabalhar numa empresa. Ela escolheu, eu achei legal que ela falou assim, eu escolhi a empresa que eu queria trabalhar, era mais interessante. era a empresa mais interessante e eu entrei na empresa que eu queria trabalhar. Então isso foi legal pra caramba, esse negócio de criar oportunidade. Então assim, quando não tem oportunidade, a gente cria a oportunidade da gente. Carol, e aí, continuando, agora vem a segunda parte, né? Como você me conheceu? Então, o Lúcio, anos depois, estava eu em outra empresa, e o Lúcio surgiu, ele brotou num dia muito, muito bom, porque eu estava com prova nesse dia, né? Eu precisava de alguém para acompanhar a concretagem. E aí brotou o Lúcio às 16 horas lá na obra, ele seria o meu estagiário. Carolina era minha chefe, gente. A Carol foi minha primeira chefe na engenharia, foi a Carol. E a melhor. Foi a primeira chefe que eu tive na vida, foi a Carol. Na vida não, na engenharia. Eu tinha trabalhado antes já. Então, não, enfim. E era um dia de concretagem, 10 caminhões, né, uma laje, a gente fazia nessa obra 3 lajes mês. E eu só falei pra ele aí, eu tenho prova, se vira aí, qualquer coisa não me liga. E foi assim que foi o nosso primeiro contato, né? E o prédio continua aí. O prédio tá em pé intacto. Hoje deu tudo certo com aquela laje. Mas literalmente foi assim, foi meu primeiro dia de estágio, a Carol era literalmente minha chefe. E ela literalmente me largou na obra com caminhões e caminhões de concreto lá para receber o caminhão, fazer corpo de prova, fazer slump, enfim, aprovar rastreabilidade. Ele tinha tudo para desistir da engenharia nesse dia. E foi legal pra caramba e estamos aqui, beleza? Então acho que é isso. Felipe, eu queria que você contasse pra galera um pouquinho da sua história. Você também é um grande parceiro, né? Tivemos grandes oportunidades aí trabalhando junto, fizemos grandes projetos aí. Temos muitas histórias boas para contar. Eu queria que você contasse um pouquinho aí da sua história para a galera, né, da sua história na engenharia, da sua história na empresa e também depois, né, como que você me conheceu. Então, meu primeiro contato com a engenharia, eu ainda não estava fazendo graduação. Eu não estava fazendo a graduação de engenharia. Eu ainda estava no cursinho, naquela fase. Eu vou fazer medicina, eu vou fazer engenharia. Eu passei por essa fase. Só que eu preferi fazer engenharia. Entendi. Então, não me arrependo nem um pouco. Na época do cursinho, o IFTO estava dando um curso de AutoCAD, naquele projeto social Anjos... Foi meu estágio. Anjos da Guarda. Anjos da Guarda. É, o PSID. Isso. E aí, eu fiquei muito interessado em fazer. Caramba, quero saber um pouco mais sobre engenharia. Então, lembrei que eu tinha um irmão, meu irmão que é engenheiro, eu liguei pra ele. Cara, tá tendo um curso de AutoCAD. O que é esse AutoCAD? Se não, cara, é um programa lá que você desenha no computador. Super sabia de tudo. Não fiz o curso, mas fiquei intrigado. E aí falei, caramba, eu vou fazer engenharia, parece ser muito legal. Tinha aptidão para as disciplinas de exatas. E comecei a engenharia a fazer. Minha primeira experiência, assim, de fato, foi quando eu fui trabalhar numa construtora como estagiário. Naquela época estava muito difícil conseguir estágio, todo mundo queria. E aí eu fiquei sabendo que ia ter a vaga. Fui e fiz uma provinha, que era uma provinha de AutoCAD também. Se eu tivesse feito aquele curso, eu poderia ter feito a prova mais tranquila. Se eu estivesse ministrando, que eu dei aula. A Carol foi professora do PSID também. Pois é, aí o que aconteceu? Fiz a provinha lá e aí fiquei sabendo que um colega estava saindo. E falei, você está saindo aí, preciso da indicação. Porque você tem que ter conhecimento técnico na área, mas você também tem que ser uma pessoa desenrolada. Então, eu já pedi uma indicação, tinha tido uma boa prova, tinha tido uma nota boa na provinha e fui chamado para trabalhar lá e comecei nessa empresa. Pouco tempo depois, eu conheci essa ilustre figura aqui. Na época, estava fazendo os projetos complementares não, projetos de engenharia. Isso. Porque complementares, não. Você ia apanhar. É muito errado falar isso, gente. São projetos de engenharia. Pelo amor de Deus, gente. E aí o dono da empresa falou assim pra mim, Felipe, você vai fazer um intercâmbio profissional. Caramba, um intercâmbio profissional, que legal. E aí eu tava meio período na empresa dele, ele falou, você vai pra outra empresa lá, porque eu terceirizei os projetos pra eles. E aí tem um cara lá chamado Lúcio, que ele entende muito sobre BIM e tal. Caramba, BIM, o que é BIM?
E fui estudar. Quando eu cheguei lá, encontrei o Lúcio. E aí começou essa saga. Tínhamos que entregar projetos de um edifício que ele já estava assim, um pouco atrasado. E aí foi loucura, né, Lúcio? Foi aquela confusão para poder entregar logo. Não, a gente mobilizou. Eu lembro na época a gente mobilizou uma equipe de 8 pessoas para fazer o projeto. Foi tipo assim, eram 5 torres de um residencial. Isso eu acho que eu já era formado nessa época, eu já tinha formado, já tinha CREA e eu tinha assumido o setor de projetos de uma construtora. Já então, tinha casado também. Não tinha casado ainda não. Tinha casado ainda não. Um beijo pra Ana Luísa, te amo. Não tinha casado ainda, mas eu já namorava Ana Luísa já. Enfim, nessa época eu coordenava um setor de projetos na empresa e aí me deram essa responsabilidade. A gente fechou, foi o primeiro projeto de prédio que a gente fez, né? Era um edifício. E aí o Felipe fez esse intercâmbio como é que é? Intercâmbio profissional. Intercâmbio profissional. A realidade foi o seguinte, o cara chegou lá e disse, tem um projeto aqui pra fazer, eu quero terceirizar pra vocês. Vocês querem um estagiário? Pega o Felipe. Pronto. Aí o Felipe era um vigia, na verdade. Eu era um estagiário olheiro. Então, eu ia lá pra outra empresa, trabalhava e meu chefe depois, que me pagava, meu contratado, falava, e aí, filho, como é que tá o andamento dos projetos? Não, tá dando tudo super certo, tá tudo tranquilo. E tava uma loucura, tava muito difícil para conseguir as coisas, mas a gente tava lá. A gente virando noite no escritório, 11 horas da noite lá. E deu certo no final. Deu certo, o prédio tá em pé. E deu tão certo que eles me contrataram de novo agora, eu tô fazendo projeto para eles de novo. Deu certo mesmo, deu certo. Tranquilo. E aí depois disso eu lembro que você saiu dessa empresa, acho que você gostou tanto de trabalhar comigo que você saiu dessa empresa e foi para onde eu tava. A empresa tava fazendo um corte, né? E aí falaram, Felipe, o jacaré vai te pegar, fica esperto. E aí eu já liguei pro Lúcio, Lúcio, me ajuda aí, cara, porque o negócio aqui não tá fácil. E aí o Lúcio falou, não, cara, vem pra cá. Trabalho é infinito, eu lembro que eu falei isso. Aqui tá faltando serviço não, pode vir que aqui tem muito serviço pra você. E aí fui trabalhar com o Lúcio lá durante um bom tempo, depois trilhei outro caminho, fui trabalhar em outras empresas, trabalhei com relatórios, inspeção predial, estudo de patologia. Foi bem diferente, mas muito enriquecedor esse tempo que a gente passou junto. Muito legal mesmo, eu lembro. Conheci os dois dessa forma também, né? A história de como eu os conheci também é a mesma, né? Uma coisa que eu lembro, assim, que sempre foi bem legal, foi que a gente sempre, né, em todos os momentos que a gente trabalhou junto, a gente sempre sonhou muito junto, então a gente sempre planejou muito junto. Eu e a Carolina, a gente abriu uma empresa uma época, foi uma empresa que ela não foi que ela não deu certo, ela ainda existe, mas a gente ainda precisa de arrumar um tempinho para tomar de conta dela, mas ela não morreu, ela ainda existe um dia, quem sabe, né? Era uma empresa de projetos, foi a nossa primeira empresa de projetos, a gente atendeu até algumas pessoas, fizemos cartão e tudo. Isso tudo em off, né? Porque a gente trabalhava. A gente trabalhava de outra empresa, é até uma coisa que a gente vai falar depois aqui sobre isso também. Mas, enfim, estamos aqui na gravação do episódio 1 do podcast, tá? Pra você que entrou agora, é o podcast do EngieCast. Eu gostei de falar isso, ficou legal, eu gostei do nome. Eu gostei de falar isso, ficou legal. E hoje o tema principal nosso, tá? A gente tá dando uma enrolada aqui no começo, né? Apresentações e tudo mais, mas o nosso tema mesmo é falar sobre os erros que você não pode cometer na sua primeira obra. Então, talvez você já executou a sua primeira obra e você cometeu erros que você nem sabe ou não lembra. Ou talvez você está no caminho de ir atrás da sua primeira obra, talvez você está no caminho de cometer esse erro e hoje a gente vai te salvar, tá? De fazer um monte de cagada aí na sua primeira obra. Então, antes da gente entrar nesse tema propriamente dito, eu queria te pedir mais uma vez, tá? Compartilha esse conteúdo, deixa o seu like aí se você estiver assistindo isso aqui pelo YouTube, tá? Se você estiver ouvindo a gravação desse podcast no Spotify, enfim, vai lá, deixa o seu like, compartilha isso aí com as pessoas, tá? É muito importante que você compartilhe isso com as pessoas para essa mensagem chegar a mais pessoas e as mais pessoas entenderem um pouquinho disso. A gente crê muito na relevância desse tema, tá? Então faz isso agora, tá? Se você não tiver feito, vai lá, deixa seu like, compartilha aí com o grupo da sua empresa, o seu grupo de estagiários. Teve amigo nosso que mandou aqui no grupo da equipe e falou, obrigatório assistir a live. Obrigado pra esse cara aí. E, enfim, continuando aqui a história, a timeline aqui do nosso roteiro da live,
Eu queria perguntar, Carol, para você contar um pouquinho sobre o seu primeiro contato com a engenharia. Se o seu primeiro contato foi realmente obra, se foi projeto, e a sua visão, assim, de quando estudante, na verdade, assim, essa transição, né, do estudante para estagiário. O que que mudou, qual que era a visão, o que que aconteceu, enfim. Então, a minha primeira obra eu comecei ganhando muito bem. Eu já tinha contato com o projeto, mas eu sou apaixonada por execução, transformação. E já em 2011, por Esse aí... negócio de execução, só te cortando rapidinho. Quando você entrega o projeto, você posta que você entregou um projeto, é legal, né? Você entregou o projeto, você coloca lá as imagens e tal. Agora, cara, o dia que eu entreguei a primeira obra, que eu postei que eu entreguei a primeira obra, o povo me ligou pra dar parabéns. Foi coisa de louco, assim. As pessoas comentaram, não sei o que. Eu falei, cara, execução é muito legal. Tipo assim, projeto faz parte, né? É um meio para um fim, orçamento é um meio para um fim. Eu amo fazer orçamento. Mas a sensação da primeira obra, cara, isso é a coisa que a gente vai falar até daqui a pouco, mas assim, só puxando o gancho, a sensação da primeira obra, de você tá a primeira vez ali na obra, tanto quanto estagiário, quanto depois quando você entrega a sua, a gente vai falar um pouquinho disso. Continue aí, Carol, te interrompi. Tranquilo. Então, puxando o gancho também do Lúcio, a nossa área, ela é muito materializada, né? A gente consegue ver real uma execução. Tá aqui o escritório, tá aqui um prédio, a gente consegue ver e olhar de perto realmente, né, se a estrutura é legal, como faz a execução, acompanhar de verdade. Quando eu comecei a trabalhar em obra, em 2011, eu também comecei que nem o Lúcio, acho que eu descarreguei um pouquinho assim, do ódio que eu tive no primeiro dia também, trabalhando em obra, que eu recebi 12 caminhões também, com concretagem de madrugada. E nesse primeiro mês que se passou nessa empresa, eu recebi muito bem. Então eu pensava, eu tinha a ilusão de que era daquele momento ali para melhor. Era um ano em que tinha carro de som passando nas ruas, contrata-se carpinteiro, marceneiro, pedreiro. Então era um ano que as pessoas eram muito rotativas na obra. Porque a gente tá tinha... voltando para isso, né? Eu acho que eu vou colocar um carro de som para contratar pedreiro. Eu acho que a gente tá voltando para isso. Exatamente. E aí nesse período eu não entendi ainda que a engenharia, como que era o mercado da engenharia, né? Que tem uns ciclos de altos e baixos, acompanhando a economia. E na época eu achei, nossa, tô na área certa, vou ganhar muito dinheiro. Aí de lá pra cá, eu fui só trabalhando mais e ganhando menos. E aprendendo muito também, né? Principalmente o que não fazer. Então todas as obras que eu passei têm suas particularidades, assim, de aprendizado do que eu vi na instituição, né? Como técnica e de como de fato é realizado na prática. Então, eu me deparei com expectativas salariais, não era assim. Hoje está tranquilo porque a gente está empreendendo, a gente está acompanhando o processo aí de uma maneira mais, como que eu posso dizer, mais assertiva, né? Mas hoje, de 2011 para cá, a gente sente que trabalhar para os outros, né? Trabalhar para outras empresas, você está trabalhando mais e ganhando menos. Então, esse canal vai ajudar muitas pessoas a se posicionarem no mercado, porque engenharia não é só fazer projeto e fazer execução, tem uma gama aí de oportunidades. Tem muita coisa que dá para fazer. Falando sobre curva de aprendizado, né? Eu tenho uma ideia comigo, assim, que é o seguinte, eu sempre tenho que entregar para o meu cliente, eu penso hoje, enquanto empresário, eu penso nisso, né, para o meu cliente, para minha empresa, tal, o meu relacionamento ali empresa-cliente, né? Quando eu era funcionário, né, eu pensava nisso para a empresa, né? Você sempre tem que entregar mais do que o que você está recebendo, tá? Se você seguir essa lógica na sua caminhada profissional, você provavelmente vai se tornar um profissional bem sucedido. Eu lembro quando a gente trabalhava, né, eu e a Carol, a gente trabalhava junto na empresa, e a gente às vezes ficava até mais tarde, às vezes chegava mais cedo, tinha concretagem que a gente ia embora tipo 11 horas da noite, enfim. Então assim, uma das coisas que a gente fez, que eu fiz e que eu sou grato a mim mesmo assim por ter feito, foi sempre entregar mais. Em todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre tentei entregar mais do que o que eu estava recebendo. Tipo, o meu trabalho era um trabalho que a pessoa pegava e falava, cara, eu tô pagando pouco para esse cara pelo tanto que ele está entregando. Eu sempre me esforcei para fazer isso, e pelas oportunidades que eu tive de trabalhar tanto com a Carol quanto com o Felipe, eu sei que eles fizeram isso também. Então isso é uma sacada para você que está querendo começar, tá? Você que às vezes você vai começar um estágio, talvez é um estágio não remunerado, tá? Talvez, né, você vai entrar no estágio,
tem uma grande chance aí do seu primeiro estágio não ser um estágio remunerado. Mas, cara, entregue como se o seu salário fosse, sei lá, 15, 20 mil por mês. Entregue muito mais do que o que você vale, tá? Independente se você tá em uma empresa, independente se você tá numa sociedade, independente se você tá sozinho, entregue sempre mais do que você vale, tá? A sua curva de aprendizado, ela tem que funcionar dessa forma, beleza? Então vamos lá, continuando aqui. Felipe, o seu primeiro contato com a engenharia, a sua transição, estudante para estagiário, né? A sua evolução. Você deixou de ser um estudantezinho, sonhador, cheio de projetos e sonhos e brilho nos olhos e virou um estagiário. Como é que foi isso, Felipe? Bom, foi nessa mesma empresa, né, que foi o meu primeiro contato com a engenharia. E assim, a visão que eu tinha era totalmente diferente. Eu achei que eu ia chegar lá e ia resolver todos os problemas, porque na faculdade o professor sempre falava, você é engenheiro, sua função é resolver problemas dos outros, usando conhecimento técnico, conhecimento científico. E assim, foi bem complicado, porque foram muitos erros, sabe? Então, projetos aí que demoravam aí uma semana ou mais. Meu supervisor, eu agradeço muito a ele. Foi antes do Lúcio, mas esse supervisor ele me ajudou demais. Muito do que eu sei hoje eu devo bastante a ele. Sabe? Que era o Elker. O Elker, grande Elker. Se você estiver assistindo esse vídeo, cara, obrigado, um abraço pra você aí. Porque ele tanto me ensinou muito, praticamente tudo de projeto que eu sei, eu devo muito a ele. Também ao Lúcio, o Lúcio também aprendeu bastante com ele. O Lúcio também. Então, esse foi o primeiro contato, mas o primeiro contato com obra mesmo, eu já fui ter quando eu já estava formado. E eu vou te falar, não foi muito fácil não, porque a obra, diferente do escritório, ela é dinâmica. Então as coisas acontecem. Uhum. Então eu não estava só com essa obra. Quando eu caí de paraquedas. Era uma reforma do SESC. E eram os dois SESC que tinham que reformar. O SESC Centro de Atividades e o SESC Fé Comércio. E ao mesmo tempo eu era comprador dessa empresa. Então eu tinha que comprar e tinha que tocar essa obra. Uhum. Eu sei que... Então se atrasasse, a culpa também era sua. Se atrasasse as compras, a culpa era minha. Se atrasasse a reforma, a culpa era minha também. Uhum. Na época eu era o engenheiro responsável, mas eu tinha um supervisor. Aconteceram alguns problemas, atrasou. Estava muito verdinho. O médico que ia operar o joelho direito operou o esquerdo, pois tirou a foi um vacilo. Mas o que fica de dica para o estágio, como eu era um engenheiro, mas eu não era o responsável técnico, para mim eu recebi uma bronca do meu supervisor. O meu supervisor, que era o responsável, recebeu uma chamada do dono da empresa por causa disso. Quando você é estagiário é uma coisa. Quando você está formado, está trabalhando na área e é responsável técnico, é outra, é o seu nome que está em jogo. E quando você está abrindo a sua empresa, é pior ainda, você tem que se esforçar o dobro. Porque realmente o nome da sua empresa que está na frente, é o seu nome que está na frente. Então, tem que se preocupar sim, tem que se preocupar mesmo e tem que dar o sangue. A dica para os estagiários que estão começando é proatividade. O chefe, o engenheiro-chefe, o teu supervisor, ele não vai ter tempo de ficar pegando na tua mão, te dizendo aqui, isso aqui, aquilo ali. Tem que ter proatividade para perguntar, para não ter vergonha de perguntar, para correr atrás, para pesquisar, para investir em um curso. E estagiar no início 0800 é a melhor coisa que se pode fazer. Porque quando a gente sai da faculdade, se você não tiver uma bagagenzinha, você sofre bastante. Você sofre bastante porque ninguém vai ficar pegando na sua mão, não. É você e Deus. Show de bola, cara. Literalmente mesmo. Carol, obra do zero ou reforma? O que você prefere e por quê? Obra do zero. Óbvio. Você que tá assistindo, peraí, você que tá assistindo esse podcast, que é engenheiro, é arquiteto, escreve aí nos comentários, tá? Deixa aí, o que você prefere? Obra do zero ou reforma e por quê? Deixa aí, vamos lá, Carol. Por que obra do zero? Eu trato a obra, né, não só como uma construção materializada. Ali é um marco para quem está começando uma vida a dois, uma casa, ou um empreendimento, pode ser um empreendimento comercial, né?
aquilo é um marco na vida da pessoa. Então a obra, ela carrega história, ela carrega uma energia também. Então você tem que estar preocupado com a jornada do seu cliente, com o sucesso da sua obra e com a experiência que ele vai ter pós-obra, né? Então eu prefiro obras do zero porque eu consigo estudar os projetos, eu consigo prever os imprevistos que acontecem, eu consigo fazer um cronograma melhor, eu consigo ter um custo preciso da obra, né? Eu consigo mostrar para o meu cliente, tem essa jornada, né? Entregou os projetos, eu tenho os levantamentos, faço mapas de cotações na cidade, com preços locais, depois eu vou para a orçamentação final, depois eu vou para o cronograma físico-financeiro, né? O cronograma de obra, com as datas. Então, com uma obra do zero, menos chances de ter esses imprevistos, porque uma obra já executada, você não sabe quem foi o engenheiro, não sabe onde é que estão passando as instalações, às vezes tem material que não teve o tempo de cura adequado, né, naquela obra, tem muita engenharia, construção civil ainda é muito cultural, muitas pessoas que são leigas acabam construindo sem saber qual o tempo de cura daquele material, qual que é o boletim técnico daquele material. Isso é questão de segurança. Então, numa obra já existente para reformar, tem muita coisa envolvida por trás. Eu estou fazendo um apartamento agora, por exemplo, na 205 Sul. As tubulações lá estavam... Tubulações não tinha tubulações. A fiação lá estava solta. Isso é questão de segurança, questão de economia de energia. Então, quando... Ave Maria. O Felipe que Ave Maria. Então, quando a gente inicia uma obra do zero, a gente já tem todo esse conhecimento técnico e aplica nessa obra. E vai oferecer para o cliente, né, para o morador daquela casa ou empresário daquela empresa, vai oferecer para o cliente a melhor experiência pós-obra possível. Porque, como os técnicos, né, é o que a gente tem que entregar. É um produto que funciona, um produto bom que não dê constrangimentos, dor de cabeça. Então, não só por monetização, que é melhor construir realmente uma obra do zero, falando financeiramente, ou não, né? Tem reformas aí que a gente já fez que foi R$200 mil uma reforma, o preço de uma casa. Depende, mas varia muito. A questão dessa organização, ela flui muito melhor, tem uma sinergia muito, muito mais gostosa de trabalhar. Felipe, obra do zero ou reforma? Fiquei sabendo que o Felipe prefere reforma. As patologias. Olha, reforma é muito bom, assim, para aprender. A reforma, assim, é uma mãe, sabe? Porque, assim, na maioria das vezes Uma a reforma é a madrasta da Cinderela, meu amigo, sai pra lá. Mamãe é a mamãe malvada, sabe? A reforma. Por quê? Porque assim, você não sabe como é que a edificação foi construída, você se depara com muito erro. Então, eu teve uma reforma aí que eu peguei, que eu vi pilar nascendo de cima de tijolo, e quando eu quebrei o pilar não tinha aço. Eu não entendi. Até hoje. Não entendi. Mas tudo bem. Mas assim, principalmente o feeling da reforma você tem que estudar o orçamento para ver se ela realmente vale a pena para você pegar. Tem reforma que sim, vale a pena, dá para ser bem rentável. Tem reforma aí que dá R$300 mil em orçamento, dá R$100 mil, dá até mais. Porque, assim, dependendo da edificação e da natureza do cliente, tem cliente que ele mora na casa e ele quer reformar. Exato. Então aquela casa carrega todo um contexto de histórias, foi ali onde as filhas cresceram, onde o pai construiu uma vida com a esposa, tem todo um contexto. E assim, até na hora de falar das patologias da casa, tem que ter um certo cuidado em falar com o cliente nesse sentido, porque envolve um afeto nesse sentido. E tem outra situação, que é a reforma em que o cara comprou um apartamento, comprou uma casa e quer reformar para morar, entendeu? Mas assim, se eu tiver oportunidade, construção do zero é muito melhor, porque que nem a Carol falou, você tem a possibilidade de fazer todos os projetos, de estudar, de prever um orçamento, porque em reforma, você vai reformar, o orçamento é complicado, sabe? Porque você não sabe o que está ali debaixo. Então, tal que em licitação, assim, se prevê aditivos de até 50% sobre o custo, nesse sentido. De reformas, né? De reforma, porque você chega lá, faz o orçamento, começou a execução, o pedreiro ali, bateu ali na parede ali, pof, 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 o reboco tá fofo. Já é um item a mais para o orçamento. Uma dica interessante para quem pega a reforma é que quando for fazer a reforma, você faça sempre, você tenha consciência de que você vai ter que fazer mais de um orçamento. Se prepara para isso. Você vai fazer um orçamento, vai começar a obra.
se deparou com as problemáticas, principalmente na fase de demolição, vai dando entrada em outros serviços, segura um pouquinho a frente de serviço e altera o orçamento. Alterou o orçamento, pode arrochar. E aí, naquele sentido, reforma mais de uma frente de serviço ao mesmo tempo. É um cara mexendo no telhado, o outro mexendo no piso, e assim vai andando. Porque a reforma, diferente da edificação do zero, ela tem, na maioria das vezes, um prazo bem apertado. Uhum. Mas é muito legal, é emocionante. Eu tenho um ponto de vista assim, ó, na obra do zero, o cliente, tipo, vê a coisa, você e o cliente, né, você vê aquilo tomando forma e é legal ver o processo criativo de, tipo assim, sair do zero, né, tu tava lá, tinha um terreno, limpou o terreno, alguns meses depois tem uma casa, né, essa criação eu acho bem legal. Agora, do ponto de vista de mostrar transformação, eu vejo reforma como um nicho que te dá a oportunidade de ter, assim, provas, né, daquilo que você é capaz de fazer. Então, assim, a reforma você vê no olho do cliente o brilho dele ao ver a transformação, né? Uma obra do zero, ela é uma criação, ela não é uma transformação. A reforma é uma transformação. Então, eu acompanhei agora recentemente uma reforma. Eu fiz uma consultoria para o cliente, eu fiz projeto, fiz orçamento e fiz uma consultoria de acompanhamento e gestão desse orçamento e desse cronograma. Então, mobilizei uma equipe para ele, enfim, indiquei algumas pessoas. Não era uma reforma tão grande. Depende, né? Não existe, eu acho que não existe reforma pequena, sei lá, tudo, sei lá, eu acho que não existe obra simples. Mas enfim, era um escritório, tá? Que teve ali umas demolições, uma ampliação, pintura, teve bastante serviço, na verdade. Era uma obra aí de aproximadamente uns 10 dias e o desafio era fazê-la em 5 dias, né? Então foi quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Na terça a gente entregou a obra limpa pro pessoal dos móveis montar. E aí, enquanto eu ia na obra, eu vi o cliente lá na obra e eu via, tipo assim, quando demolia uma parede, tipo, abriu um espaço, assim, deu uma amplitude no escritório, e, tipo, o olho dele brilhando de ver aquilo sendo transformado. Isso, pra mim, valeu a pena toda a raiva que eu passei na reforma, todos os problemas que aconteceram, porque, assim, aqui a gente fala da verdade, tá, gente? Quem vende obra perfeita, obra... Não existe obra perfeita. Você vai cometer erros, mas a gente tá te ajudando aqui a não cometer alguns, é o tema de hoje, tá? E assim, existem, né, percalços, né? A gente brinca que a gente tem uma habilidade muito grande de passar raiva, né, na engenharia. Assim. Acho que talvez seja a maior habilidade de um engenheiro, de um projetista, resiliência, né? A tradução de resiliência, gente, é a capacidade de passar raiva sem mandar ninguém ir se lascar, entendeu? É basicamente isso. E de vez em quando ainda manda. Mas resiliência, pra mim, eu traduzo resiliência como... não é tipo deformações que não chegam no estado plástico, tá? Definição de... Não, resiliência é a capacidade de passar raiva sem... tem aviso ali da produção, gente. É a capacidade de passar raiva sem, né, bater em ninguém, tá? Sem bater em ninguém. E eu acho que a gente pega muito isso, tanto em obra quanto em reforma. E eu acho que isso influencia até a forma, assim, da gente viver a nossa vida. Eu acho que eu me tornei uma pessoa mais calma, de tanto passar raiva e de tanto falar assim, cara, eu vou infartar, então eu preciso... Você atinge ali o nirvana, isso, ali, sabe? Nirvana, você exatamente pensa assim, isso. Uma vez eu tava trazendo material de construção civil, meu carro quebrou. Lá na TO, lá pro rumo de Taquaralto. Eu acho que você pode chegar mais perto aqui um pouquinho do microfone. Mais pro rumo de Taquaralto. Uhum. E aí, 3 horas da tarde sem almoçar. Eu não posso ficar com raiva. Porque senão eu vou ficar pior. Eu tenho que aguentar. A gente passa por tantos problemas que qualquer coisinha que acontece é bem minimizado, né? Porque a gente já resolveu situação, né? Não tem nada que te chama atenção mais. Tipo assim, não tem nada pode que vir, te... Pode vir, dou conta. As costas já estão macias. É uma das coisas que o Lucas falava muito pra mim. O Lucas, né, quem me conhece sabe que o Lucas é tipo uma das minhas maiores referências, assim, é um cara que eu gosto demais, amo de paixão. E o Lucas, ele falava assim, gente, vocês não podem ser medroso. Eu acho que ele falou isso pra você uma vez. Falou também. Ele falava, gente, vocês não podem ter medo.
Vocês não podem ser uns engenheiros medrosos. Engenheiro não Verdade. pode ser medroso. Você não pode ser doido e irresponsável também. Mas você não pode ser medroso. E isso foi uma coisa que eu aprendi com ele, assim, de peitar qualquer coisa, né? De olhar assim e falar, não, cara, isso aqui não é difícil, cara. Pra Eu tudo dou tem conta, jeito. né? Eu dou Tá conta, certo. pra tudo tem jeito. Que eu não dou conta, eu delego. Às vezes pro Lúcio. O importante é pegar o importante é serviço. resolver. O importante é resolver. Então, vamos lá, tá? Só fazer um pause aqui para te lembrar, tá? O que tá acontecendo aqui para você que entrou depois, você que entrou no Instagram, você que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, tá? Nessa live. Esse é o episódio 1 do podcast, o podcast do EngieCast. Eu tô conseguindo falar mais rápido agora. E, enfim, a gente está falando sobre erros que você não pode cometer na sua primeira obra. Então eu estou aqui com a Caroline Francisca, estou aqui com o Felipe Santana, são dois empresários aqui da cidade, donos de construtora, gente que executa a obra, que mexe com isso todo dia, que passa raiva, que resolve problema, gente que está na trincheira e saiu da trincheira e veio para cá para trazer conhecimento aqui e compartilhar com vocês, tá bom? Então, a gente vai começar a falar agora no nosso tema propriamente dito, tá? Os erros que você não pode cometer na sua primeira obra. Então eu vou começar falando um pouquinho da minha primeira obra, depois eu vou pedir para cada um deles falar das suas respectivas obras, e eu queria te pedir mais uma vez, tá? Compartilhe isso aí no seu grupo da faculdade, no grupo da turma, no grupo dos egressos, tá? No grupo da equipe, no grupo da empresa, no grupo da família, se tiver quadra. primo que faz engenharia, no grupo da quadra, do condomínio, enfim, compartilhe isso aí com todo mundo que você conhece para essa mensagem chegar a mais pessoas, tá bom? Minha primeira obra foi uma reforma, tá? Minha primeira obra, agora a gente falou do primeiro contato com a engenharia, né? Estágio, né? A transição ali, estudante para estagiário, né? Então, estudante para estagiário. Agora a gente vai começar a falar da transição, né? Estagiário para engenheiro, né? O nível de responsabilidade. Então, eu, enquanto engenheiro, eu trabalhei alguns anos para uma empresa, né? Eu fui sócio de uma empresa durante alguns anos, e nessa empresa eu acompanhava as obras, né? No âmbito ali de planejamento, de gestão. Eu fazia projeto, fazia orçamento, ia nas obras, né? Para o povo, né, falar mal do meu projeto na minha cara, enfim, ia tirar satisfação das pessoas. Chegava chateado no E, escritório. enfim, isso é legal. Quem faz projeto precisa ir na obra para ter feedback, né? O feedback às vezes é doído, mas você cresce, você aprende com ele. E então, assim, eu tinha uma visão de obra, né, e via os erros, às vezes, né, as pessoas às vezes cometiam ali alguns erros, tinham alguns problemas. Obra sempre vai ter problema, o importante é você resolver, né? E aí a minha primeira obra enquanto engenheiro, né, depois que eu abri a minha empresa, que foi a obra que eu assinei a RT, foi uma reforma de um apartamento, né, um apartamento de 100 metros quadrados em um prédio aqui na cidade de Palmas, que a gente literalmente destruiu o apartamento inteiro, derrubou, arrancou tudo que podia ser retirado, e até algumas coisas que não devem ser. na síndica que não veja esse podcast, mas tinha coisas até que a gente não podia tirar, a gente tirou tudo e fez o apartamento de novo. Então, assim, foi uma experiência, por isso que eu falei dessa coisa da transformação, né? Foi uma experiência de muita transformação. Então vamos lá, Carol, erros que você cometeu na sua primeira obra. O que as pessoas não podem cometer na primeira obra delas? Eu acho que o ponto crucial é a parte que antecede a execução, que é a questão de você fazer um bom estudo dos projetos, abrir mapa de cotações, né? Após levantamentos, abrir mapa de cotação. Tem algum? O que é um mapa de cotação, Carol? Mapa de cotação é quando você pega os insumos, né? Insumos e serviços que vão acontecer na obra, e você pega para a realidade local, porque as obras que eu pratiquei, a maioria foram privadas, não de licitações. Então a gente não dá para seguir a tabela SINAP em muitas delas, só dá para pegar a estrutura. E você faz o mapa de cotação para saber qual loja tem no estoque, se tem a marca específica que você precisa, se aquele prazo, né, de entrega dos materiais te atende, qual que é o boletim técnico daquele material. Então o mapa de cotação ele vai pegar informações do material e preço, né? Preço, prazo e condições de pagamento. Após o mapa de cotação é realizado o orçamento, e se você não tiver cuidado no custo da sua obra, você não vai ter sucesso na entrega dela. Você pode ter prejuízos, muitos prejuízos. Então, antes de se animar para ir para execução, partir para ação,
é importante ter o plano, né? Antes da ação tem que ter um plano. E esse plano, ele envolve toda essa parte de planejamento, projeto, orçamento e cronograma. Então, sem isso, você não vai ter uma obra coesa, né? Você não vai ter um acompanhamento técnico mesmo. Então, a dica que eu dou para quem vai executar a obra, quem vai pegar a obra para fazer agora, é se debruçar realmente nos projetos, ir no local, né? Não ficar pegado só nos projetos, ir no local, estudar, bater parede mesmo, bater a mão na parede mesmo. E estudar soluções técnicas também. Além disso, é legal você ter uma expertise, porque em engenharia a gente vê que é muito assim, muitas coisas são repetitivas. Mas por que repete tal procedimento sempre assim? Você sabendo o porquê disso, né? Você pode, às vezes, ter uma outra ideia de utilizar algum outro produto, desde que funcione e que atenda as normas, né? Ou fazer de uma outra forma que otimize seu tempo e recurso. Na nossa área de construção civil, muitas coisas a gente só olha e replica. Isso não é legal. É legal você buscar soluções que visam custo-benefício. Engenharia é uma oportunidade para você inovar, para você estar trazendo novas soluções, novos produtos. Então, antes de ir para ação, é importante você estudar esses projetos e fazer a melhor entrega possível, não mais do mesmo. Eu costumo falar pro pessoal assim que a capacidade de planejar e de gerir uma obra é o que mais assim diferencia a gente do informal, né? Que o maior, eu vejo aqui, ó, eu tenho uma construtora, a Carol tem uma construtora, o Felipe tem uma construtora. Nós não somos concorrentes. Eu olho para o Felipe, eu não vejo um concorrente. Eu olho para a Carol, eu não vejo uma concorrente. Eu vejo parceiros, né? E eu vejo que no mercado existe oportunidade para todo mundo. Quem que eu vejo como concorrente hoje? Mercado informal. O que é o mercado informal? É o pedreiro, né? O cliente vai lá, faz autoconstrução, né? Chama o pedreiro, chama o mestre e tal. E o que eu tenho vendido assim, para os meus clientes tem dado muito certo. É mostrar para eles assim que o que mais diferencia o meu serviço do mercado informal é que eu consigo garantir o custo de uma obra. Então eu consigo garantir o custo de uma obra, eu consigo assinar um contrato com ele e falar, ó, a obra é tanto, está orçada em tanto, a gente tem uma margem de variação aqui, geralmente 10 a 15%, né, de oscilações, algum erro talvez que a gente pode cometer, mas se passar disso aqui eu pago a conta. Então eu consigo dar essa garantia para o meu cliente a partir do momento que eu tenho um know-how suficiente de orçamento, né, de planejamento, de projeto. Eu consigo virar para o meu cliente e o mercado informal nunca vai conseguir falar isso para um cliente. Eu consigo virar para o meu cliente e falar, cliente, pode fechar um contrato de aluguel de 6 meses, ir para essa outra casa, que em 6 meses você pode voltar, e se você não voltar daqui 6 meses, eu pago seu aluguel enquanto eu não te entregar a obra. Então a gente consegue ter essa coragem, né? Quando a gente aprende a fazer orçamento, quando a gente aprende a planejar, se garante. Por mais que tenham incertezas, né? E você deixa o seu cliente ciente dessas incertezas, né? De coisas que podem mudar e tal, mas a gente consegue, né? Com planejamento, essa capacidade que a gente tem de gerir é o que difere a gente do mercado informal, né? A coisa que mais faz a gente ser diferente, né? Então, Felipe, agora eu queria que tu comentasse um pouco, tá? Da tua primeira obra, e aí a gente vai fazer meio que um bate e volta, tá? Cada um fala um aprendizado até a gente ver aqui até onde vai dar. Então, cada um fala um aprendizado, tipo assim, tirei a porta que não era para tirar, usei tinta acrílica na reforma, usei areia grossa no reboco de acabamento, tá certo, enfim, vamos tentar fazer um bate e volta nesse sentido aí, vamos lá. Bom, assim, eu acho que os principais erros que você pode evitar quando está começando a construir é justamente isso que o Lúcio falou. Nós, do mercado formal, não nos vemos como os concorrentes. Mas, principalmente, quem está começando agora, você depende do serviço de outras pessoas. Então, você depende de contratar um pedreiro, você depende de contratar um carpinteiro, de contratar um pintor, um eletricista. Tem que ter muito cuidado quando você vai contratar esses profissionais. Porque o profissional chega lá dizendo que ele sabe executar o serviço, que ele sabe o que ele está fazendo. Você vira as costas 2 minutos, é o suficiente para ter algum probleminha, para ter alguma coisa que está desalinhada. Então, se você falou, eu quero iluminação no circuito X e tomada no circuito Y, conforme a 5410.
Se não, beleza, isso aqui eu faço com a mão amarrada nas costas. Quando você vai chegar lá, tá lá, iluminação e tomada no mesmo lugar. Nossa. E aí? O que você faz? Manda refazer e não paga, só paga até fazer. Tem que ter muito jogo de cintura quando se lida com pessoas. Porque você não sabe o que o cara tá pensando. E outra coisa, quando você tá contratando esses profissionais, tem que ter muito feeling. Por quê? Porque você tem que sentir ali qual que é a do cara. Se ele é mesmo um bom profissional ou se ele é um tagarela. Tagarela fala demais e faz pouco. O cara chega lá, você vê que ele tem 30 anos de idade, ele fala que faz isso há 20 anos. Se você fizer as contas, desde os 10 anos ele tá montando pomada. Tá errado. Tá errado, entendeu? E assim, não só vários outros projetos, vários outros sentidos de execução de obra, tem que tomar muito cuidado quando se vai contratar profissional. Principalmente porque às vezes eles não trabalham como você gostaria, mas ele quer receber no fim do dia. Você vai arrumar uma discussão com um servente, com um ajudante, com um pedreiro, por causa de 100, 200 reais? Não, paga ele, deixa ele embora. É só você não contratar mais ele. Mas é perigoso e tem que tomar cuidado, porque ele sabe onde está a sua obra, ele sabe onde estão os seus materiais. E assim, é uma coisa que tem que tomar muito cuidado quando você está executando obra. E principalmente a atenção e sempre estar seguindo um bom planejamento, tá sempre bem atrelado aos projetos. Em reforma não dá para seguir exatamente essa ordenzinha, porque você não sabe exatamente como a pessoa executou. Mas é bom ter uma pessoa da equipe técnica lá dentro, monta um pequeno escritório, deixa um programinha de computador reservado ali, na hora faz as adaptações, não deixa para fazer na tora. Faz com calma, faz planejado, que dá muito mais certo. Dá muito mais certo. Ó, um erro que eu cometi, que eu sou muito grilado comigo mesmo, foi ter comprado a tinta errada. Eu comprei a tinta errada para a obra. O pessoal da equipe vai lembrar aí, vai rir, né? Quem é da equipe tá me assistindo. Mas reforma, presta atenção, essa é a coisa mais importante desse podcast. Nunca use tinta acetinada em reformas. Também. Nunca use tinta acetinada em reforma. Nunca use tinta. Eu vou falar de novo, vamos falar juntos, 3. Nunca use tinta acetinada em reforma. Cara, é muito ruim. Mostra, tipo, todas as imperfeições da parede. Aí não é que a gente tá escondendo, né? É porque já tava assim. É porque já tava. Tem coisa que às vezes não tem salvação. Não tem como resolver. Não tem como resolver. Então, assim, não usem tinta fosca. E teve uma cagada também que eu deixei acontecer, que foi o seguinte, eu não prestei atenção na ideia. Eu falei assim, o cara perguntou se ele podia usar, tinha acabado a areia fina, e aí tinha areia grossa. Reboco grosso. E aí eu deixei o cara fazer o reboco com areia grossa. E você não pinta essa merda de jeito nenhum, porque não tem massa que pega nesse trem. Então, gente... Conta do aço também. Conta do aço. Um zero, eu errei. Nossa, você precisava, né? Você precisava dessa. Eu estagiário, a Carolina era minha chefe. Aí eu fui lá. Eu era responsável por toda a parte de... Eu e a Carolina, né? A gente cuidava de suprir a obra. Então a gente levantava material, né? A Carol mandava eu levantar e eu levantava e passava para ela, né? Era mais ou menos assim que funcionava. Eu era estagiário dela. E aí a gente pedia o aço, a gente sempre pediu o aço para 4 lajes, porque a gente batia 4 lajes por mês. Então a gente sempre pedia com 1 mês de antecedência para dar tempo do aço chegar, porque era aço pra cacete, era muito aço, né, que tinha na obra. E aí eu errei uma conta que era assim, era 4.000 quilos de aço, né, eram 4 toneladas de aço e eu pedi 400 quilos de aço. Só um zero. Nadinha. Errei um zero, uma digitação de falta de... Não foi um erro da primeira obra, mas foi um erro que foi assim, marcou a vida, né? 1 zero, cara, que você não presta atenção ali na hora de digitar, e é um problema muito grande que a gente tem, eu não sei se vocês passam por isso também, principalmente com a equipe, né? Antes eu passava por isso, aí eu errei muito com isso, aí agora tipo, eu vigio a minha equipe para não deixar errar. A pressa de acabar as coisas. Isso é tipo verdade, assim, cara. não, precisa de entregar, aí o cara vai lá e entrega, mas assim, não entregou o trem certo. Então assim, esse equilíbrio da pressa de entregar, de cumprir o prazo,
Mas entregar, bicho, é engenharia, qualidade, pelo né? amor de Deus, tem que ter qualidade, tem que ter o mínimo ali que precisa. Então, essa questão da pressa, não é que você não tem que ter pressa, a gente tem que trabalhar sempre agoniado. Eu nunca trabalhei tranquilo. Eu tenho 3 anos que eu formei, eu trabalho tem acho que 5, sei lá, 6 anos que eu trabalho com engenharia. Eu nunca trabalhei tranquilo, eu nunca tive um dia assim, hoje é um dia tranquilo de trabalho. Eu nunca tive isso, eu sempre trabalhei apertado e nunca vou ter. E você também nunca vai ter, se Deus quiser. Você vai ser abençoado, você vai ganhar muito dinheiro, vai trabalhar muito, vai trabalhar demais e vai dar certo. Então, assim, eu nunca tive um dia assim, um dia tranquilo de trabalho. Sempre é arrochado. Sempre. Vocês já tiveram um dia tranquilo? Já teve, Felipe? Cara, eu até um dia agora tranquilo não, é o dia todo, de trabalho? O dia todo apertado. Arrasta pra cima aqui pra ter tempo. Chega às 6 horas da manhã, acorda, para 10 horas da noite, olha lá. É desse jeito. Desse jeito. Você já teve, Carol, um dia tranquilo? Não, mas eu tô trabalhando pra isso. No foco é ter um dia tranquilo. Vai chegar, lá na frente. Agora iremos conseguir. Lá na frente, produção tem um aviso. Rafael Rocha pergunta pro Felipe. Rafael Rocha, valeu. Para falar sobre a corda das árvores. Então, poxa, Rafael, eu tava escondendo aqui. O cara tá expondo mesmo. Bom, a gente teve um erro, sim. Foi justamente essa poda de árvore. A nossa cliente, uma cliente muito especial, aí a gente tinha 2 árvores lá. Tinha um pezinho de goiaba e um pé de jambo. Cortou a árvore errada. O pé de jambo era enorme. E aí o cara chegou lá, a gente contratou a empresa. Disse, não, vocês sabem mesmo o que estão fazendo. Por isso que eu falei que é importante saber contratar. Disse, não, a dona da empresa é paisagista. Não, então ela deve ser arquiteta, especialização em paisagismo, né? Pra sair falando assim que é paisagista. E aí chegou lá, o dono da obra também chegou lá, visitou. Disse, vocês estão sabendo cortar isso aí também. Ele já tava sentindo, entendeu? Ele cantou a pedra, E a gente falou, olha, a gente quer que o pé de jambo, você corte ele assim. Você corte ele aqui em volta e abaixa um pouco a copa, pra ela ficar toda uniformezinha. Pé de jambo até que foi tranquilo. O problema foi o pé de goiaba. Era 12:00 e falei pra eles, a gente tá indo almoçar, eu e meu estagiário. E... O cara enche o meu estagiário. Não, é porque antes eu trabalhava para as empresas, né? Então o estagiário era da empresa. E aí eu falei, vamos almoçar. E aí falei pros caras da poda, a gente vai almoçar, quando for 2 horas você retorna com a gente faz o acompanhamento. Fui pra minha casa almoçar, tal, deitei um pouquinho, olhei o celular, tinha uma foto assim da árvore com as folhas e uma foto dela parecendo assim uma baladeira, sabe? Ela tava assim com 2 galhos assim, não tinha nada. Ele prepinou a árvore todinha. Nossa, meu Deus do céu. Ele arrebentou toda a árvore. E eu olhei no relógio, caramba, é 1h da tarde. Quando eu cheguei lá não tinha mais ninguém. O que o cara fez? Ele foi, executou o serviço, cortou, viu que não tinha ninguém, fez de qualquer jeito e foi embora, antes do horário combinado. E aí eu, pra falar pra proprietária que o pé de goiaba dela, que os passarinhos gostavam de comer goiaba lá, não tem mais. Como é que paga um pé de goiaba? Não tinha como nem... Não, aí eu liguei pra dona da empresa. Uai, mas como é que vocês fazem isso? Não sei o que, bem irritado. Você vai ligar pra minha cliente aqui agora e você vai explicar pra ela a besteira que vocês fizeram. E ela foi lá, ligou pra cliente, falou e tal. Caraca. Se desculpou e falou, olha, mas a gente vai te ressarcir, vai pagar de volta. Pagar o pé de goiaba. Mas como é que você vai ressarcir um pé de goiaba? Quanto é que vale um pé de goiaba? Procura no Google aí, produção, quanto é que vale um pé de goiaba? Pois é, cara. Aí depois que a situação tá feita, não adianta devolver o dinheiro de volta. Foi uma situação, assim, bem chata, mas era difícil. Só se eu morasse lá dentro da obra ou se eu percebesse que o cara tava agindo sentisse de alguma forma que ele tava querendo acabar o serviço logo pra fazer. Tem que tomar muito cuidado com essas indicações, sabe? Porque assim, quem está começando às vezes não tem os parceiros formados. E quando você está na sua primeira obra, o que você tem que mais fazer é buscar boas parcerias. Boas parcerias para projetos, bons pedreiros, para você ter ali no seu radar, um bom pintor, um bom eletricista. Para você já saber, opa, esse aqui posso pegar, esse aqui não posso. Essa mulher dessa poda, dessa árvore, eu já não quero falar com ela, eu não quero nem saber dessa história. Porque só de lembrar eu fico chateado. Mas assim, tá aí uma dica. Quando for fazer esse serviço, principalmente de poda, marca num horário que não vai ter chance do cara fugir da tua visão.
fica ali o tempo todo. Tem uns serviços que, tipo assim, eles não são delegáveis, né? Tem serviço que, tipo assim, você tem que estar lá. Não tem jeito. Tem coisa assim, eu confio muito na equipe e tal, né? Tanto que, assim, eu já deixei serviços importantes na mão da equipe e deu certo. Mas tem coisa que, assim, tu é o engenheiro da obra, né? Tipo assim, responsabilidade é tem sua. que estar lá. Que, às vezes a gente fica muito nessa questão, assim, quando você abre a empresa, né? E isso é realmente para quem quer abrir empresa, já é te avisando mesmo, tá? A empresa, ela tem dois grandes, além de toda a setorização da empresa, a empresa ela tem dois grandes setores que são tipo pai e mãe da empresa. Um chama comercial e o outro chama operação. Ou você está no comercial ou você está na operação. Você não consegue fazer os dois. Então, as melhores sociedades, elas saem desse ponto. Você tem um sócio que cuida da operação do negócio e você tem um sócio que cuida do comercial. Então, às vezes, você está fazendo comercial e aí não dá para você estar ali operando, né? E às vezes você está ali operando, como é que você vai vender? Até para jogar a responsabilidade, né? Se o sócio da operação errou, eu consigo resolver esse conflito com o cliente. Eu do comercial consigo resolver esse conflito com o cliente. Exatamente. Agora, quando você erra ali, você já perde o cliente, já fica uma situação ruim. Chata, sabe? É complicado. Eu fiquei muito chateado com essa árvore, sabe? Porque... Chora não. Porque não era pra ter saído dali. Mas assim, o bom é que ela vai crescer, né? O problema é o processo, né? Você teve alguma coisa, Carol, que você ficou assim chateado? Igual eu achei que o Felipe falou triste aqui, né? Ele baixou a cabeça. Ele falou, cara, eu fiquei chateado mesmo. Uma obra grande daqui de Palmas, eu responsável pelos suprimentos. E lá era um ritmo bem acelerado. Uma obra, uma multinacional. Não. Maior empresa da América Latina de engenharia. Aí... Muito bem. Muito bem. Eu era responsável pelo setor de suprimentos. Nessa empresa tinha uma janela de compras que tinha um período determinado do dia 1º ao dia 9, então eu não podia esquecer nada. E os projetos não eram bons, então a chance de eu esquecer alguma coisa era muito, muito grande. E eu cheguei a pedir algumas janelas a mais para essa obra, ainda bem que eles têm outras obras em andamento. E cheguei a pedir também a mangueira errada, uma tubulação errada, aquela mangueira preta, né? PAD. Sim, eu pedi uma quantidade tem errada. Muita experiência. Não, mas deu certo. Deu certo. Essa obra tinha os fornecedores próprios, né, do Brasil, então vinham de fora os materiais. E não compensava comprar aqui porque o preço praticado era muito menor. Então já aconteceu isso, foi a experiência que eu conto assim, de erro meu. Mesmo questão de pedir material na quantidade errada e na especificação errada. E não ter como corrigir, isso virar um prejuízo. Coisa até assim comum, a minha assim, do aço foi doída, cara. A minha do aço de pedir 4.000 para de 4.000 para 400 e o mestre o mestre entrou e olhou pra mim e falou: Luz, cadê o aço? Que porra é essa que chegou só pra essas barrinhas? Chegou umas e a Carol tava, o Wagner era o mestre, caraca, ele era melhor mestre. E ele entrou e falou: Luz, e aí, cadê o aço? Aí, olha, é só pra 2 pilares. Pra quê? Esse dia eu lembro do engenheiro falando assim: gente, ele bateu na mesa, assim, ele tava estressado. Vocês estão aqui pra me ajudar, vocês têm que me ajudar. Como é que vocês estão me atrapalhando, cara? Vocês estão me atrapalhando. Esse dia me marcou. Esse dia, tipo assim, depois... O Saulo deve estar assistindo aí. O Saulo, um abraço, cara. O Saulo foi um dos caras que mais me ensinou coisas, assim. Pra mim tipo, também. O Saulo é uma grande referência. Inclusive, vai ter um podcast com o Saulo. Ele só não sabe. Ele só não sabe ainda, mas vai ter. Ele não tem muita opção, não. Vai ter um podcast com o Saulo, lá na cervejaria do Saulo, que a Carol vai também. Nossa, cara. Enfim, vamos lá. Que mais? Tem mais alguma coisa, Felipe, que você ficou triste, assim? Alguma coisa que te marcou? Que eu tenho, assim, a única coisa que me deixou triste mesmo foi esse dia, sabe? Esse dia é um dia que eu nunca esqueci. Agora, assim, as outras coisas foram, tipo assim... São coisas comuns, né? Cagadas normais, eu chamo de coisas. Eu também tive o mesmo erro aí do reboco com areia grossa. Essa aí eu também, acho que é clássico, essa sabe? aí eu tenho vergonha de contar, eu cara. Também, mas... Reboco com areia grossa não é muito adianta, noob. cara. É muito noob. Mas vai pra aprendizado. Mas melhor do que revisar, né, esses erros é você solucionar, né? De alguma maneira você vai ter que solucionar. A areia, assim, às vezes... O reboco ficou muito grosso com areia grossa. Se for do lado de fora, dá pra texturar. Tem uma manha legal também do reboco, que é assim, quando você vai fazer, que você tem um projeto lá que tem muita derivação de tomada, né? E você tem que fazer muito rasgo de alvenaria. Sim. Quando você vai tampar esse rasgo,
Você tem que usar areia fina para tampar esse rasgo, né? Sim. E você tem que deixar ele tipo um pouquinho para dentro da parede para dar para fazer um acabamento ali com a massa corrida. Ele não pode ficar ressaltado. Ficar para fora, Foi dá uma certo. coisa que eu já vi acontecer também. Foi uma coisa que eu já vi são coisas que às também. vezes você não vai aprender na faculdade. Tem coisa que você vai testando aprender, ali na você experiência vai aprender mesmo. ali no dia a dia. Tem coisa que entendeu? não Vai tem errando, jeito. não adianta. E aqui você já tá pegando aí um monte de cagada que a gente fez aqui. Boas nas dicas, nossas... né? Boas dicas, né? Você já tá pegando boas dicas. Então, se você estiver assistindo esse podcast e tiver aí com o seu caderno, tiver fazendo aí anotações, eu tenho certeza que você já vai ter bastante coisa anotada aí. Se isso tá fazendo sentido para você, eu quero te pedir mais uma vez, deixa aí o seu like se você ainda não tiver feito isso. Eu sei que tem gente aí que ainda não deu like, então deixa o seu like aí e compartilha esse link com todo mundo, tá? Compartilha esse link aí com todo mundo, beleza? Continuando aqui, ó, situações de obra, erros que você não pode cometer na sua primeira obra. Uma coisa que eu tô sofrendo agora. Você tem que rodar a sua obra inteira, seja ela reforma ou seja ela obra do zero, pensando na manutenção pós-obra. Sim, Você não pode esquecer que tem manutenção pós-obra. Vocês têm história de manutenção pós-obra? Sim. A casa, né, ela é como se fosse um corpo humano real e até mesmo um carro. A gente posterga isso porque culturalmente a gente não valoriza, né, edificações. Aham. Mas pensa aí, você tá com um problema, quanto mais você demora para arrumar ele, mais feio fica aquele problema, seja num carro, seja um problema de saúde. A casa, ela tem que ter seus cuidados também, e é questão de saúde. Se você não limpar a caixa d'água corretamente, se você não revisar suas instalações elétricas, você corre um risco aí de ter um curto-circuito, da casa pegar fogo. Se você não fizer corretamente sua instalação de gás, e tem manutenções na casa que funcionam como um cartão de vacina realmente. Você tem as datas certas, os períodos certos para poder revisar. Em nossas entregas, a gente busca entregar esse calendáriozinho de ações, que as pessoas têm que tomar essas providências para que a edificação tenha um tempo de vida útil adequado e que a garantia consiga suprir. E quando culturalmente, né, o cliente, muitas pessoas não ligam para isso, só quando o problema acontece que vão procurar a solução e sai muito mais caro. Quando as pessoas não olham a casa como um habitat, né, um ambiente ali de vida que promove conforto, entretenimento e saúde, acaba virando um acúmulo ali de coisinhas. Então não adianta nada ter um bom engenheiro se você não for um bom usuário. Então você tem que cuidar da sua casa, dessas manutenções, de revisar instalações, limpar a calha, limpar caixa de gordura, caixa d'água, que isso evita doenças, né, e evita transtornos e evita muitos prejuízos. E uma coisa legal, assim, que a obra precisa ter, tá? Outra dica de obra que, tipo, eu não fiz na minha primeira obra, mas eu vou fazer e vai dar tempo de corrigir, né? Que ao longo da obra, você ter os contratos com todos os seus fornecedores. Isso, eu fiz. Então, eu tive um problema com um eletricista, por exemplo, que eu pedi para instalar uma tomada USB para câmera. Aí, depois eu liguei pro eletricista, né? Depois que o serviço terminou. E aí eu falei, eletricista, a câmera chegou. Ele, não, mas não estava incluso instalar a câmera. E aí eu lembrei que, cara, eu não fiz um contrato, tipo assim, descrevendo lá, derivar tantas tomadas, instalar tantos interruptores, Isso é verdade. instalar tantas luminárias, né? Instalar isso, aquilo outro, instalar a tomada para a câmera. E como é que não tá incluso, cara? Se eu tô instalando a tomada para a câmera, mas você tem que como tomar é que não tá precauções, né? Mas você tem, né? Você pode pensar que é uma coisa. Quanto mais a coisa que você pensar que é mais óbvia, mais dá problema. é a que vai te dar problema. É que nem você vai fazer um forro. Você vai falar, tá executando um forro. Você tem que cortar ali para colocar a luminária. Você falou, quanto que é para executar o forro? É tanto. Se você não tiver perguntado para ele, e o furo, tu cobra quanto pelo furo? Vai dar diferença no orçamento, porque ele considera que é um serviço a mais. E principalmente serviço de pedreiro, vai ter sempre essas questõezinhas. E fornecedor sempre joga a bola pro outro. Vai ter um vídeo, eu vou gravar um vídeo. Não, a culpa foi de fulano. Eu vou gravar um vídeo para falar sobre a autorresponsabilidade, né? Que é o conceito de você ser autorresponsável, de você, né? E isso é um dos grandes segredos do sucesso aí, das grandes pessoas que falam sobre isso.
fornecedor não tem autorresponsabilidade. A culpa nunca é dele. Não é. Sempre foi o outro que deixou, pra lá, foi o cliente que não escolheu, foi você que não falou pra ele. Ou a culpa é do pedreiro. Ou a culpa é do pedreiro. Coitado do pedreiro. Sempre a culpa é de quem executa. Reforma, você escuta muito isso. Isso aqui fizeram, não tinha como. Essa parte de contratos, né, e especificação de serviços foi uma coisa que eu errei também na minha primeira obra, justamente ali pela pressa, né, a pressa de acabar, você quer confiar, a pressa de entregar. Então, às vezes o cara é teu amigo, é teu parceiro, igual... E aí o cara vem com essa depois. Não, tinha isso, mas não tinha isso. Não, tinha isso, mas não tinha aquilo. E aí já é um dinheiro a mais, né, tá saindo do bolso do cliente. Exatamente. A gente teve uma situação parecida, que acho que foi uma reforma também que a gente executou, em que as paredes foram feitas fora de esquadro. E aí na hora de executar as janelas, o cara não executou as janelas da forma correta. Entendeu? A janela ficou torta, ele falou, não, é porque a parede está fora de esquadro. Mas não interfere. A gente teve que contratar um outro profissional para ele poder executar as janelas da forma correta. Porque ele disse que as paredes estavam fora de esquadro. Nunca a culpa é deles. Eles vão sempre estar culpando algum outro. Ou a culpa é do pedreiro, ou é do eletricista. A culpa é do Cabral. A culpa é do Cabral, é complicado. Esse negócio do manual do proprietário, eu acho que isso inclui muito, assim. Eu gosto de fazer, sabe? Eu também faço. Vai lá, você comprou um carro hoje, né? Engenheiro, né, gosta de caminhonete. Você comprou lá a Hilux hoje, ela vem com o quê? Ela vem com um manual. Sim, ué. Aí no manual fala assim, olha... Nem que você não leia. Nem que você não leia, nem que o seu cliente não leia, mas você tem que fazer. Né? É igual ao contrato. Eu tive problema com um cliente que, tipo, não leu o contrato. E aí eu falei, cara, primeiro eu fiquei feliz, né? Que eu falei, pô, sou uma pessoa muito confiável, que o cara assinou um contrato de projeto, era um valor alto, e ele assinou o contrato. Nem leu. Sem ler. Aí depois ele ficou me cobrando a entrega, e tipo, eu pedi um prazo grande, né? Eu tava num momento ali que eu precisava de muito prazo, eu pedi um prazo grande, ele assinou o contrato e depois ele ficou me cobrando. Eu falei, cara, mas tá aqui o contrato, ó, tá aqui o prazo. E eu tô cumprindo, eu não tô atrasado. Tem multa por atraso no meu contrato. Isso é um negócio que dá bastante segurança pro cliente, essas garantias, né? Multa por atraso e tal. E eu falei, cara, tem uma multa aqui se eu atrasar, você não precisa ficar me ligando o dia todo, me chamando pra reunião e tal. E aí ele, Lúcio, é verdade, é porque eu não li o contrato. Aí, tipo, quando ele falou isso, eu fiquei até feliz. Eu falei, poxa, eu sou uma pessoa muito confiável, né? Então tá bom. Porque, cara, era um projeto caro e o cara assinou, assim. Mas eu tava falando de manual, né? Aí, isso, comprou a caminhonete hoje, ela vem com o manual que fala assim, ó, 10 mil quilômetros, você tem que trocar lá o óleo, tem que dar manutenção no ar-condicionado, tem que limpar isso, tem que limpar aquilo, tudo mais. Então, assim, uma coisa legal que você tem que fazer, não só na primeira, mas em todas as suas obras, é um manual para o seu cliente. Então, o que é o manual do cliente? Cliente, eu instalei o Insufilme. O fornecedor do Insufilme é esse cara aqui. A nota fiscal tá aqui, o contrato dele tá aqui, a garantia desse material tá aqui. Ó, cliente, o ar-condicionado, eu comprei na loja tal, tá aqui a nota, o cara que instalou foi esse, tá aqui a nota e a garantia dele é essa, o telefone dele tá aqui, o meu telefone tá aqui, a minha RT tá aqui. Ó, cliente, você tem que limpar e você tem que limpar a casa de tanto em tantos dias, ter trocar a manutenção aqui do esgoto, a manutenção da elétrica, ó, a luminária aqui, tá aqui a nota, a garantia dela é tanto tempo. Essas coisas precisam estar em um documento e você precisa entregar isso para o seu cliente. Então, assim, uma coisa importante que eu gosto de falar sobre obra é a parte da entrega, né? A entrega da obra não pode ser só, cliente, acabou, tá aí, toma, me paga e eu vou embora. Não, você tem que dar suporte para o seu cliente, ele tem que ter uma experiência legal. Então hoje eu consigo oferecer isso para o meu cliente, tipo assim, montou lá os móveis, Lúcio, eu preciso de um cara para instalar a minha TV. Cara, eu vou lá e arrumo um cara para instalar a TV para ele, para dar esse retorno para ele, sabe? Para ele ter uma experiência de pós-obra legal. E eu acompanho no manual. Então, por exemplo, daqui uns dias, né, vai precisar de pintar a casa de novo, sei lá. Cliente, ó, tá dando o prazo, né, de manual para pintar a casa novamente. Então, você quer esse serviço, né? É um serviço que é posterior. Você pode ir até o né? Você pode vir uma recorrência, né? Então, as manutenções do seu cliente são serviços que você tem que deixar claro para ele desde o começo que vai ter manutenção.
A manutenção não é correção de erros. A manutenção é manutenção. Então, quando tiver... vacina, gente. É uma muito vacina. Importante. Então, quando tiver o serviço de manutenção, o cliente vai ter lá no manual falando, você tem que ter isso aí nos seus arquivos para ligar para ele. Cliente, deu tempo aqui de realizar a pintura. Você tem interesse em fazer com a gente de novo? Ou você tem interesse que seja o mesmo profissional, que seja a mesma tinta? Não, eu quero a mesma tinta. Ou você não quer nem ver nós pintar. Ou você não quer nem ver, gente. Então, isso mede até a qualidade do seu serviço, né? Então, quando você vê, por exemplo, um cliente que conversa com você sobre a possibilidade de uma outra obra, é sinal que você está fazendo um serviço bacana, né? Então, tipo assim, o cliente já conversou comigo ali, falou, cara, ó, eu já tenho um outro projeto para fazer. Então, poxa, o cara tá gostando do meu serviço. E uma coisa que a gente precisa entender de obra, não só da primeira, né, mas de todas, é um filho que você põe no mundo e que você tem responsabilidade. Então, daqui 10 anos... Daqui 10 anos, se o meu cliente da primeira obra me ligar, eu vou atender. Porque eu não vou ser o cara enrolado, eu vou ser o cara que, daqui 10 anos deu problema, a gente vai resolver. A gente vai resolver. Cliente, isso aqui foi um problema mesmo de falta de manutenção. Vamos arrumar. É porque existe tanta manutenção preventiva como a manutenção corretiva. Exatamente. Aí são dois nichos diferentes. Então, assim, até tem empresas que são focadas só em manutenção predial. Trabalhei um tempo para uma empresa que fazia manutenção predial da UFT, do Departamento Nacional de Transportes. E aí, quando se vai trabalhar nessas empresas, para concorrer à licitação, você tem que fazer um plano de manutenção. Nesse plano, você tem que prever tudo da edificação. A gente fez o da UFT. E através disso, a gente previa tudo. Da forma atual, como estava a edificação, e existe até um método para quem tem interesse, que chama-se a matriz GUT, significa gravidade, urgência e tendência. Você desenvolve um modelinho matemático e através disso você vincula. Então, você chega, por exemplo, numa sala de aula, o forro tá feio, a pintura tá feia, mas aí você calcula, a gravidade do forro é 10, a urgência do forro é 10, está para cair. A tendência dele é 10, vai cair. A pintura só está desbotada. Sai debaixo dessa merda. A pintura só está desbotada. O que é importante resolver primeiro? O forro. E aí, em cima disso, você tem que trabalhar. Para quem quer trabalhar com manutenções prediais, manutenção preventiva e corretiva, é muito interessante também se aprofundar nisso, que também é um nicho da engenharia. E também falando de manual do proprietário, tão legal isso que você falou, da questão das garantias do tempo, que a galera da engenharia pode também estar atrelando nisso a norma NBR 15575, que é a norma de desempenho, e ela vai estar dando todo... Cara, tá mastigado, tá pronto. Você não precisa adivinhar, tá lá. Só precisa saber ler. Você só precisa saber ler. Olha a norma, garante, vincula o teu manual à norma, que te dá segurança, te dá garantia. Exatamente. E não esqueça de, no manual do proprietário, também colocar os projetos, porque... O cara quer colocar um armário lá na cozinha dele, no banheiro, aí ele... Furar no local Sim, errado. Felipe, cara, Cara, que onde é que tá passando o cano aqui? Não pode, exatamente. Se você... Eu tô para entregar... Eu entreguei uma obra agora, já me comprometi com a cliente de entregar o manual do proprietário para ela. Deve estar entregando essas próximas semanas agora. E assim... Quanto antes você for entregar, fica pra melhor. trás, né? Que tipo te consome, assim, você, cara, eu tenho que fazer o manual, é um Você serviço tem que fazer. chato, mas você tem que fazer. É necessário, porque... E o ideal é fazer ao longo da obra. Você faz ele ao longo da obra, mas, assim, dica boa, vincula com a 15575, que é a norma de desempenho, que é batata, tranquilo demais, não vai ter dor de cabeça, e insere os projetos no meio, dá pro cliente, deixa ele ser feliz. Show de bola. Gente, vamos lá. A gente vai para um segundo momento aqui do nosso podcast, tá? Produção, tá tudo certo aí? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Vocês já pediram uma pizza? Produção, peçam a pizza. Tem pizza, gente. Eu só tô aqui por conta dessa pizza. Eu também, cara. Gente, então é isso, tá? A gente vai para um segundo bloco agora, que é o seguinte. Carol, o que você acha que é a coisa mais importante que um engenheiro gestor precisa ter? Qual que é a habilidade mais importante, na sua opinião? Essa pergunta não tava... Eu comecei agora, é a série de perguntas que não estavam no script, tá? Então agora é a parte do quem sabe faz ao vivo mesmo, tá? Já ficou repetitivo falar que é resolver problemas, mas eu vou aprofundar um pouquinho mais. Uma pessoa que vai gerir qualquer atividade dentro de uma obra, né, um engenheiro, ele precisa entender de pessoas, é muito além da técnica, ele precisa entender de pessoas,
de custo e de resolver conflitos que vão ter, normais. E então isso, né, gera vários problemas, ele vai ter que solucionar isso. Então às vezes você sai da faculdade muito cru, muito técnico, e você não sabe vender o seu produto, você não sabe vender o seu serviço, você não consegue dialogar com o fornecedor, discutir um prazo, fazer um contrato. Então a faculdade é muito além da parte técnica, você vai ter que entender de um pouquinho de tudo mesmo, né? Principalmente se você for empreender, de marketing, de material, de mão de obra, de pessoas, de custo, de cliente, de entrega, de contrato, parte jurídica. Então minha dica mesmo é que você tenha esse conhecimento, e se você tiver pessoas para delegar, melhor. Mas se você ficar cru só ali no que saiu da faculdade, só a parte técnica, faz um concurso. É isso aí. Faz um concurso público, né? Porque o concurso público ele vai te dar essa garantia, mas aí você vai ter que estudar português, direito, todas as outras coisas que engenheiro não gosta nada de contra, estudar. né? Nada contra quem faz, mas assim, a gente está falando de empreendedorismo, mas, né? Quando se trata de empreendedorismo, tem que ter muita habilidade social para dialogar com as pessoas, para poder, principalmente, saber comprar, saber onde comprar, saber quando comprar, saber de quais pessoas você vai comprar e atrelar a questão dos prazos e ter traquejo social para poder lidar com as dificuldades do dia, porque vão ter dificuldades, vai ter imprevistos, é normal, já costuma, entendeu? Que nem o Lúcio falou, fica com as costas quentes já, entendeu? Não vai estressando, não estressa, tem que ter sempre esse feeling de poder estar sempre dialogando de uma forma muito tranquila, leve, mas com malícia. De vez em quando quebra o pau também, né? De vez em quando você fica assim meio estressado, fala umas coisas que não queria, mas já foi mesmo, então... Vocês já falaram alguma coisa assim pra alguém que teve que pedir desculpa depois, que arrependeu? Eu já falei, sim. Acho que todo mundo aqui já falou alguma coisa pra alguém assim que arrependeu? Eu falei, mas não me arrependi não. Mandaria de novo. Falaria de novo. Mandaria de novo. Falaria de novo. Mandaria, então vocês imaginam o que ela falou. Não, acho que já sabem, né? O que ela deve ter falado. Imaginem o que ela deve ter falado. Eu penso assim, ó, na minha opinião, a coisa que um empresário hoje de sucesso ele mais precisa ter, né? E um engenheiro de sucesso, né? Você pode empreender trabalhando para alguém, tá? Sim. Empreender não quer dizer... É um estilo de vida Não quer dizer que você tem que abrir a sua própria empresa. Montar, né? criar CNPJ. Então, por exemplo, eu tenho gente na minha equipe hoje que cuida da operação. Então, hoje eu tive uma situação que foi assim, o cliente me ligou e eu tinha 2 atendimentos de cliente, eu estava cuidando do comercial, né? O comercial da minha empresa, eu não consigo delegar o comercial, né? Eu consigo delegar a operação, mas o comercial eu não consigo delegar. O cliente me liga, sou eu que vou, né? Eu estou treinando a minha equipe para eles começarem a ter esse trato com o cliente também. Alguns já têm, né, esse trato com o cliente. Tá indo de forma gradativa, mas a princípio sou eu mesmo que faço o comercial. E aí a minha equipe, eles estão caminhando para se tornarem sócios, né? Porque na medida em que eu vou fazendo ali o comercial, cuidando da venda, cuidando da gestão do negócio, eles vão cuidando da operação, entregando as demandas, né? E com o tempo, se tiver alguém assistindo aí, provavelmente esse que está assistindo vai ser um dos que vão, né, virar sócio e daqui a pouco ter participação no lucro e tudo mais, né? É super importante isso. E enfim, uma coisa que eu queria falar pra valer, assim, que eu acho que é muito, muito, pra mim é a mais importante, assim, cara, uma coisa que Lúcio, um trem que eu preciso estudar para ficar bom de gestão, né, para ficar bom de engenharia, para ficar bom de obra, para ficar bom de empresa. Comunicação, eu resumo em comunicação, porque eu penso assim, ó, a gente conversa com o servente, a gente conversa com o pedreiro, com o pintor, com o eletricista, com o carpinteiro, com o assentador de porcelanato, com o vendedor de loja, com o gerente da loja, com o fornecedor de material, com indústria, com o montador, a gente conversa com o nosso cliente, a gente conversa com a nossa família. Demais, tipo assim, às vezes você tem que explicar para sua família, aí como é que tá, Felipe, a obra? Aí você tem que ter você conversa com a sua família, você conversa com o cliente, você conversa com o seu parceiro, né? Às vezes você sai, vai conversar entre a gente. São muitas formas, né, de se comunicar. Então a forma como eu explico uma demanda
pro meu supervisor de obra, É diferente. é diferente da forma que eu vou explicar pro mestre, é diferente da forma que eu vou explicar pro cliente, é diferente da forma que eu vou explicar pro servente. Então, essa habilidade de comunicar e de fazer a mensagem chegar nas pessoas, ela para mim, ela é assim... Na minha primeira obra foi uma coisa bem legal, assim. Cara. E uma outra coisa é tratar bem as pessoas, sabe? Sabe o que eu fiz? Eu tinha 2 ajudantes que trabalharam comigo no começo da obra. E aí depois da obra pronta, cara, a obra foi uma transformação, assim, fora do comum. Ficou muito bonito. Não é porque foi a gente que executou, não. Assim, teve o projeto, teve a arquiteta que fez o projeto e tal, tem todos os créditos, né? Abraço, Carol. Enfim, tem todos os créditos, tá, do projeto para arquiteta, a gente executou. Mas a transformação foi muito grande. E eu tenho um áudio do ajudante, eu levei o ajudante depois para fazer lá... Tinha alguns entulhos ainda para tirar, que tinham ficado lá na garagem. Eu levei o ajudante no final de semana para tirar isso lá. E aí eu falei, cara, vamos lá para você ver o apartamento. E aí eu falei pro cliente, eu preciso de levar o ajudante que estava aqui no começo, na quebradeira, na sujeira, na poeira. Eu preciso de levar ele lá para ele ver o apartamento pronto, porque ele é parte disso. E aí eu peguei o cara e falei, cara, vamos lá. E ele foi todo humilde, né, até sem graça de entrar no apartamento. Ele entrou e olhou. Aí depois ele mandou um áudio e falou, Lúcio, o trem lá ficou bom, né? Na hora que você precisar, que você tiver outra obra aí, você me liga, cara. Estamos à disposição aí. Sim, você já criou um parceiro, então, assim, é um parceiro. E a gente precisa... E a mão de obra aqui na nossa cidade mesmo, a gente está caminhando para isso. A gente precisa de ter parceiros, porque daqui a pouco vai ter que alugar um carro e colocar na rua e anunciar. Tá? Produção, eu estou enrolando agora esperando a pizza chegar. Como é que tá aí? Brincadeira, gente, mas é isso, tá? Espero que vocês tenham, tá? Espero que vocês estejam gostando, tá? Esse é o primeiro episódio, tá? Ainda vem muita coisa boa por aí, tá? Convidados. Voltaremos, tá? Aqui no episódio 1000, os convidados vão estar aqui. E eu queria falar agora sobre situações engraçadas em obra, tá? O tema agora é situações engraçadas em obra, coisas que vocês viveram na obra que foram situações engraçadas, né? Conversas, sei lá, piadas, enfim. Por que tá olhando? Pode começar. Vou contar um. A gente trabalhava no prédio que eu trabalhei com a Carol. O cara faltou o serviço um dia. Nossa. Faltou o serviço. Aí chegou falando que tinham roubado a moto dele. Uma coisa assim, falaram que tinham roubado a moto dele. Lembrei. Aí no outro dia ele chegou falando que tinham roubado a moto dele e ele chegou mancando, sabe? Andando meio devagar, assim, meio machucado. Assim, parecia que alguém tinha batido nele mesmo. Assim. Aí ficou todo mundo comovido, né? Pô, bateram no cara, roubaram a moto dele e tal. E aí depois a gente descobriu, ele abriu o coração lá pro amigo dele lá e a mulher dele colocou fogo na moto dele. Ele chegou em casa bêbado de noite, a mulher dele colocou fogo na moto dele e deu uma surra nele de cinto. Tipo assim, a mulher deitou ele no chão e chegou o sarrafo no cara de cinto. E isso virou um trem na obra depois, assim, todo mundo ficou bacaiando. Nessa obra a gente tinha um medo de algumas pessoas tentarem suicídio mesmo, porque era muita história assim, de amor mal resolvida, sabe? Nossa E senhora. na obra você tem a amor, rádio peão. Então, uma hora ou outra tinha alguém lá em cima da laje, né? E eu olhava, eu e Lúcio, meu Deus, vamos lá. Real. Esse daí não vai durar. A situação engraçada que eu passei, eu acho que ainda tava no início ainda. Foi nessa reforma da porta que tiraram errado também. Foi essa mesma pessoa que tirou essa porta errada, acho que era um servente, ele não tava indo na obra. Ele ficou assim uns 3 dias sem ir na obra. E a gente pedindo marmita direto pra ele. Eu sei que o pedreiro tava comendo a marmita dele, a marmita dele levando pra janta. Aí eu cheguei lá na obra e disse, rapaz, esse dia foi bom demais, garanti a janta em 3 dias, Felipe. Eu disse, oxe, como assim? Como assim? Não, o cara que não tava vindo, então eu peguei a dele e levei pra janta. Tava garantido ali o dele por um bom tempo, cara. Show de bola. Uma vez faltou energia na obra, né, numa concretagem, e a gente ligou falando que o governador... Mentira, tá, gente? O atual governador não estava lá na obra e não tinha medo de elevador. Mas rapidinho a energia voltou e a concretagem foi concluída com sucesso. E eu não vou falar que a ideia foi minha. Teve um cara também, a gente na obra a gente vira meio psicólogo também, né? A gente às vezes é psicólogo do cliente, né? Às vezes o cliente fica ansioso ali com o orçamento. Eu tenho muito esse negocinho de apresentar o orçamento
E tomar esse cuidado, né? Que o cliente às vezes fica ansioso, às vezes o cliente meio que perde a fé ali, né? Acha que vai ser um valor, vai ser outro, enfim. Mas não é disso que eu queria falar. O que eu queria falar era de um cara, uma vez que ele tinha problema com álcool, né? O funcionário lá, o ajudante, ele tinha problema com a bebida. Então ele às vezes chegava bêbado, às vezes, e ele chegou num ponto assim que o álcool fazia tanto efeito nele que ele dava tremelique, assim. Ele chegava e começava a tremer e a gente tinha medo dele morrer na obra, por causa de legislação e tal. Então o RH começou a ficar preocupado, porque esse cara vai morrer na obra. Dá um troço aí. E aí começaram a tentar ajudar ele. Ele foi pro Alcoólicos Anônimos lá, participou de umas reuniões, começou a fazer um tratamento e tal. Aí ele deu uma melhorada, né? Ele deu uma melhorada, virou um cara mais assim, né? O semblante dele mudou. Dormiu. Aí um belo dia ele chegou e o pessoal falou: e aí, meu, como é que tá? O que você tá fazendo aí? Qual que é a estratégia que tá dando certo? Ele: não, agora é o seguinte, eu tô evitando o último gole. Ele queria falar que estava evitando o primeiro, né? Eu tô evitando o primeiro gole, que você evita o primeiro, você não bebe o segundo, né? E aí no meio, assim, era um momento de reunião com todo mundo, né? Que todo mundo feliz por ele ter voltado e tal. Ele: não, é porque eu tô evitando o último gole, né? O cara tá andando sempre doido agora, então por isso que ele tá bom. Mas foi muito engraçado também. Essa brincadeira ficou na obra, assim, até muito tempo depois. Virou bordão. Mas tem que ser um ambiente descontraído, porque se ficar muito engessado ali... É isso aí. Gente, mandem as suas perguntas, tá? Se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma situação engraçada de obra, ou se você tiver alguma sacada aí que você aprendeu na sua obra e que a gente não comentou aqui, manda aí nos comentários também, tá? Para essa corrente do bem crescer, tá bom? Vocês lembram de mais alguma coisa que vocês aprenderam na primeira obra de vocês? Erros que as pessoas não podem cometer? Não é propriamente um erro, mas lá na empresa que a gente trabalhou, uma vez não tinha bomba náutica em nenhuma loja de aluguel, para retirar água do subsolo, era um período muito chuvoso. E aí a gente teve a ideia, né, de contratar um caminhão limpa-fossa, porque deu super certo, é muito mais barato, e a gente não competia esperando o desaluguel, né, dessas bombas náuticas. Então a gente conseguiu solucionar rapidamente, gastando menos e entregando mais. Então é isso que eu falo, não deixem que as coisas repetitivas te bitolem nas soluções. Tenta pensar em outras coisas que resolveriam o mesmo problema da mesma forma técnica. Criatividade. A gente também passou por uma situação engraçada nesse sentido. Lembrando agora do que você falou. A gente tinha que fazer uma cintazinha de amarração, né? Uhum. Era coisa baixa, era pequeno. E aí tinha a possibilidade de fazer a cinta de amarração pelo método não tradicional, que é colocar a madeira para prender e tal, fazer o sarrafo direitinho e concretar. A gente optou em utilizar um bloquinho canaleta. Bloquinho canaleta, com a armação pronta já. Resolveu, saiu bem mais barato, não precisou comprar madeira, não precisou pagar marceneiro para cortar, emendar, nada. Muitas vezes é uma questão de criatividade mesmo. Show de bola. Teve assim, algum problema que vocês resolveram na obra? Que eu já tive algumas situações que eu olhei e falei: cara, eu não acredito que eu tive essa ideia, não. Tipo assim, não é tipo, o cara tá se achando, não é isso. Mas assim, aquele problema que você resolve, que você fica orgulhoso, que você fala assim: cara, eu dei uma ideia que eu resolvi essa parada aqui, Felipe. Cara, a cliente, ela tinha um banheiro de 1,45 por 1,55. É um banheiro muito pequeno. 1,45 por 1,55 Tem que entrar de costa, né? Cara, nesse banheiro tem um box. Tem tudo lá. Então, a gente concebeu o banheiro de uma forma bem interessante. A gente colocou o vaso ali, fez uma paginação de piso em tons de madeirado e branco, colocou o vaso, conseguiu encaixar o local do chuveiro e também conseguiu colocar uma pia e ainda colocou o box. Colocamos um box ali pequeno, a gente achava que o box a pessoa ia banhar assim, sabe? Mas, cara, dá pra banhar tranquilo lá, porque as pessoas lá, esses clientes não tem nenhum com peso exacerbado. Então, eu fiquei muito feliz que a gente conseguiu resolver esse problema, porque a cliente, ela não queria fazer novas paredes, ela queria que a gente executasse ali com o que tinha. E aí, às vezes, é essa questão, você tem que saber resolver o problema dele. Caroline. Uai, eu já liguei a energia, já chamei o caminhão limpa-fossa. Muitas coisas. É difícil lembrar, mas já tive várias situações em que utilizei com a ajuda de outras pessoas, né? Porque
Inovação é você recombinar ideias. Então, às vezes, a minha experiência é diferente da do Felipe e da do Lúcio. Claro. E para uma mesma situação. Se a gente trocar uma ideia aqui, a gente vai chegar numa solução inovadora para aquele problema. Teve uma obra que eu trabalhei que estava chovendo, a gente esqueceu da lona, não tinha para quem ligar. Tinha umas folhas de bananeira lá, eu peguei, mandei arrancar a folha de bananeira, tampei o requadro com folha de bananeira. Não molhou, solucionou. Então, várias ecologicamente assim, correta, né? Uma nova impermeabilização que vai Várias- surgir no mercado Então, aí depois desse podcast. Sim. várias situações assim. E é isso, às vezes você precisa resolver com o que tem. Feito é melhor que perfeito, eu digo muito isso. Eu fiz uma planilha uma vez de Excel, que até hoje eu tenho ela guardada, assim, eu tenho muito orgulho dela, sabe? Sabe aquela planilha assim que tem PROC-V, que tem filtro, que tem... VBA. O problema era assim, o pessoal que alugou as ferramentas e os equipamentos, andaime, betoneira, esses trem, eles perderam o controle na obra, eles perderam o controle. 1 ano de obra e tinha coisa assim, quando chegou no final da obra, a empresa que eu trabalhava já tinha entregue a obra, já tinha entregue manual, a obra já tinha inaugurado e os caras apareceram com 15 mil de cobrança, cobrando 15 mil reais de aluguel, do nada, tipo assim, já tinha fechado caixa com o cliente e tudo, aí apareceu lá 15 mil conto de cobrança. Aí eu tinha que pegar todo o histórico da empresa, lá do sistema deles. Eu tinha nada a ver com isso. Não era um trabalho de engenheiro fazer. Tipo assim, eu fui pegar lá o histórico da empresa deles. Fui pegar o histórico de recebimentos nosso. Fui pegar o diário de obra, tudo. E cruzar isso numa planilha, sabe? Foi um negócio muito doido. Até hoje eu não entendi o que eu fiz. Mas resolveu no final. E tipo assim, baixou bastante o preço. E eu consegui provar para as pessoas. Foi bem legal. O Excel sempre salvou muito a minha vida. Então assim... Uma das dicas que eu dou para as pessoas, assim, que às vezes é a dica mais besta do mundo. Às vezes o cara quer aprender Revit, quer aprender BIM, quer comprar AutoQI todinha e aprender todos os programas, Excel, Navisworks e não sei o que. Cara, Excel, sabe? AutoCAD e Excel ainda resolve tanta coisa no dia a dia da gente. Tipo, AutoCAD e Excel ainda resolve tanta coisa, coisa. Né? Às vezes a gente quer ser super tecnológico e tal, mas uma das coisas importantes é você lembrar do básico. Né? Do básico, cara. Bem feito, O traço do reboco. Qual que é o traço do reboco? Qual que é a areia que usa no reboco? Né? O traço ali do chapisco. Né? O traço daquilo ali, o traço daquilo outro, qual que é o bloco que usa, qual que é a aplicação. Às vezes o básico, a gente às vezes quer tanto estar no nível assim de, eu quero delegar, eu quero ter equipe, não sei o que, eu quero o negócio. Não faz o arroz com feijão. E não faz o arroz com feijão. Então, o arrozinho com feijão, cara, AutoCAD e Excel. O Excel, os maiores problemas que eu resolvi, regra de 3. cara. Regra de 3 também, Regra de 3 nossa, é regra o de cálculo 3. que você vai mais usar. Resolve muito assim. O resto da sua vida, Os cara. maiores problemas que eu já resolvi, assim, foi, cara, com Excel. Assim. Não, mas com o básico bem feito, você resolve tudo. Outra solução aqui para levantamento, né? Levantamento elétrico. Você tem aquelas linhas todas curvas, eu pego uma cordinha, né? Um metro. Já fiz. Eu ensinei isso pra Lúcia esses A Carol me dias, que é a ensinou nossa esses dias, tem estagiária. 5 anos. Né? E aí você vai moldando no projeto e depois você só converte no escalímetro. Então é um jeito muito rápido de você fazer um levantamento elétrico. Inclusive, ali. uma mensagem pro projetista que fez esse projeto, você é um merda. O dia que essa mensagem chegava, o cara fez projeto de instalação elétrica e não colocou lista de material. A lista de material sai no programa, caraca. A lista de material sai no programa, o cara não colocou. Mano, eu passo muita raiva com isso. Tipo assim, hoje, que dia que é hoje? 30. Dia 1º de julho de 2021, eu recebi um projeto de instalação elétrica sem lista de material. Um projeto de instalação hidráulica sem lista de material. E tipo assim, eu tô no nível que eu não resolvo mais por telefone, eu vou lá encher o saco, entendeu? Tipo assim, cadê a lista de material, entendeu? Abre o programa aí, deixa eu te ensinar, cara, que é automático essa porcaria. E a gente teve esse problema, cara. A gente precisou de pegar uma linha e aí o projeto tava em escala. Então primeiro tinha que validar se o projeto... Se o cara usou o fit to paper do AutoCAD. Então, se o cara usar o fit to paper, já era. Então, tipo assim, a gente teve que validar se o projeto estava na escala. Inclusive, o Felipe tem uma história legal de escala de projeto também. Parede de 17, lembra disso? Nossa, cara. E aí a gente teve que validar a escala do projeto para saber se estava certinho. Pegamos um escalímetro e uma linha
para fazer um levantamento de conduíte. Foi andando então, ali assim, no projeto todo e converteu. Então, assim, hoje em dia a gente ainda tem esses problemas, né, de tecnologia. Isso ainda acontece. Então, a gente fala muito de BIM, né, fala muito de quantitativos precisos, fala muito disso tudo, assim, mas a gente tem que lembrar que, cara, existe um básico, né, existe um arroz com feijão e existe, assim, ó, você ter a capacidade de resolver um problema, às vezes, sem um computador. Às vezes não dá tempo de você ter um computador, às vezes você está na obra e você tem que resolver aquele trem e não dá tempo de você pesquisar. Então, tem coisa que você tem que pensar. Então, a criatividade é algo muito, muito importante nesse sentido, cara, de resolução de problemas. Porque às vezes você não tem o recurso, às vezes você vai ter que fazer a conta na mão, às vezes você vai ter que fazer, não sei, uma estimativa, às vezes não vai ter tempo de você pegar o computador, sentar, você resolver o problema. Às vezes você vai ter que fazer aquilo ali na hora, na raça, na emoção, e às vezes vai vir... E assim que é bom. E assim que é bom, né? A resolução de problemas, né? A sensação de você resolver um problema, assim, é um negócio, tipo... Sei lá, tem um efeito assim, sei lá, você tomou um café, você fica energizado. Você resolve um problema, aquilo te dá energia. É legal pra caramba. Igual comer uma pizza. Igual comer uma pizza, né? Produção, como é que tá aí, produção? Tá tudo certo aí? Beleza, gente, então vamos lá. Última pergunta, tá? Última surpresa? pergunta. Não, ainda não é a surpresa, não. É a última pergunta antes da pergunta surpresa. Vou começar pelo Felipe. Felipe, qual que foi o seu maior desafio até hoje na engenharia? Qual foi a coisa mais difícil que você já fez? Qual foi o maior desafio que você venceu e que você fala assim, cara, esse aqui foi o maior mesmo? Cara, o maior desafio foi quando, não agora já com a minha empresa, mas quando eu era funcionário ainda, que eu trabalhava para uma empresa que fazia manutenção predial e eu fui encarregado de realizar todos os relatórios de inspeção predial da UFT, da Universidade Federal Tocantins. Então eu tinha que inspecionar todos os blocos. E assim, era um processo em que envolvia catalogar manifestação patológica, que envolvia também propor pequenas soluções e utilizar a matriz GUT que eu comentei com vocês. Então, a gente teve que fazer isso e estava na época da pandemia. Então, eu não conseguia viajar para Gurupi, não conseguia viajar para Araguaína para visitar todos esses blocos. Então, eu tive que fazer a distância. Na época, eu tive 10 estagiários, quase enlouqueci com tanto erro de português. Peguei um relatório que estava escrito auditório com Hélio. Meu Deus do céu, quando eu vi aquilo, eu quase... Meu Deus do céu, auditório com Hélio? Não é assim, meu jovem, né? E aí tinha que fazer a gestão desses 10 estagiários, e aí os estagiários escreviam a planilha da matriz, e aí os estagiários precisavam acompanhar os encarregados de manutenção. Então, todos esses encarregados tinham que ir, tirar fotos, catalogar, e aí tinha que vincular a foto a um projeto. Então, foi bem trabalhoso. Eu acho que envolveu os 10 estagiários, envolveu mais gente, eu acho que envolveu, que assim, estava envolvido todo nesse processo, acho que mais de 18 pessoas, e eu estava lá no meio. E toda hora meu chefe me ligava, e aí Felipe, já fechou os relatórios do campus Grupi? Já fechou os relatórios do campus Palmas? E aí eu tinha que fazer isso, tinha que delegar essas informações para o pessoal. Então, a primeira coisa que eu fiz, vamos organizar a casa. Diagrama de Gantt. Bom, tem um diagrama de Gantt para cada relatório ser feito naquele prazo. E aí a gente conseguiu entregar dentro do prazo. A gente fez todos esses relatórios em 1 mês e meio. Caraca. A empresa tinha 12 meses para fazer, mas foi postergando. Me deram esse gargalo e falei, dá para mim, que eu vou resolver. E a gente resolveu, mas não foi muito fácil. Foi bem desafiador, mas foi muito gratificante ter resolvido esse problema. E aprendi bastante no processo, tanto como liderança de pessoas, trato social com colegas e também, obviamente, sobre a parte técnica de engenharia. Porque, assim, ter 10 estagiários não era muito fácil, porque o estagiário está aprendendo ainda. E, assim, tinha um grupo lá, e aí tinha o grupo do Campus Grupi, o grupo da Araguaína. Não era fácil, mas foi bom. Caroline, seu maior desafio na engenharia? Te aguentar. Um ano inteiro. Não, na engenharia, eu acho que é um desafio novo todos os dias, né? Você continuar, você lembrar sempre do seu propósito, né? Porque é fundamental que a gente trabalhe com propósito. E o maior desafio é realmente fazer essa entrega, né? Cada vez melhor. Buscar novas soluções que vão brilhar os olhos do seu cliente.
O maior desafio na engenharia, para mim, é a experiência do usuário. Não é a parte técnica, não. É a experiência do usuário mesmo. Ter um cliente de fazer ele satisfeito. entender, Legal. de educar ele para isso, de tornar uma pessoa consciente do que ele está usufruindo com o nosso serviço, nosso trabalho. Show de bola. E agora vamos lá, a pergunta do final aqui. Felipe, Ixi, Maria. que ano que é agora? A gente tá em 2021, né? Sim. Vamos supor, passamos aí alguns anos, né? Você tá aí mais no futuro, imagina seu futuro. Aí de repente o Felipe Júnior chega pra você e fala assim: papai, Eita porra. quero fazer engenharia. O que você fala pra ele? Eu não sei, cara. Sinceramente, eu não sei. Eu vou falar assim pro meu filho e pra qualquer pessoa que me perguntar. Não importa a profissão que você vai fazer. Você pode ser um gari. Se você for um gari, você pode catar todo dia seu papelãozinho ali e você pode vencer também. Você pode, que nem tem algumas histórias de sucesso, o cara que era gari e montou uma empresa de reciclagem, que hoje é um dos maiores fabricantes de papelão do mundo. Então o que eu tenho para falar para ele? Meu filho, você quer fazer engenharia? Então vamos trabalhar da forma certa, vamos correr atrás, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos se dedicar para isso de verdade. Porque não importa se você quer ser médico, se você quer ser engenheiro, se você quer ser o gari mesmo, porque isso é real, é verdade. A história dos grandes empreendedores, do China in Box, para quem não conhece. O cara viu comida na caixinha e adorou a ideia. Trouxe para cá e ninguém acreditava. De comer macarrão numa caixa, como é que isso... E hoje é uma das maiores empresas hoje dentro do... Tanto aqui como fora. Show de bola. Última pergunta pra Carol. Carol, última pergunta. Já tá com medo dessa pergunta. Ai, Carol, quero... Seu filho chegou pra você e falou assim... Seu filho ou sua filha chegou pra você e falou assim... Augusto. Falou, Eu também pensei. o Augusto Júnior chegou aí e falou assim... abraço, Augusto. Chegou e falou: mamãe, quero fazer um concurso público. O que você vai falar pra ele? Não vou falar isso não. Mas eu particularmente não gosto, né, de concurso. Mas é uma coisa pessoal minha. Se ele quiser fazer, ele tem que escolher um bom concurso. Mas eu não aprovo. Estude muito não fácil, aprovo né? porque, assim, é de cada um. Isso é pessoal. Porque a gente tem muitas oportunidades para aprender e um concurso, eu creio que, dependendo do serviço, te limita a esse raio de aprendizagem, entendeu? Ele não te desafia tanto. Então, não era uma coisa que eu iria incentivá-lo. Se ele quiser, beleza, mas não é algo que eu vá incentivá-lo. Eu acho que não existe essa estabilidade que a imagem que a galera vende, né? Eu acho que é muito mais gostoso, dá muito mais tesão, é muito mais desafiador. Você tá aprendendo um pouquinho todos os dias. Você tá em outras situações, experiências, do que você ficar todo dia ali fazendo a mesma atividade. Então, eu não aprovaria, não incentivaria isso, mas respeitaria. Show de bola. E vamos lá, pro pessoal que tá assistindo, né, sei lá, uma mensagem pra... Vamos supor que a gente tá aqui, sei lá, passaram alguns anos da gravação desse podcast, tá? Hoje é... Dá a chave pra ele. E a produção saiu sem chave. Produção, tem que pegar outra chave lá pra produção. É que literalmente a pizza chegou, gente. É ao vivo, Não. mas tem mesmo uma pizza, tá? Tem mesmo. Tem mesmo uma pizza, tá? Eu tive que prometer pra galera, senão não ia ter podcast. Deu a chave, produção, leva a chave lá pra outra produção. Ele vai chegar lá e vai ficar perdido lá. Gente, vai ter pizza. E a gente começou a acabar o podcast e não foi nem por causa da pizza, não. Foi porque já tá dando a hora mesmo. Tem que acordar cedo. Ixi, bateu a Ixi. hora. Vai lá, produção. Vai lá. Eu vou ter que ir lá. Por quê? Tem que ser... É na digital. Fala a senha pra ele. 1967, aperta Todo mundo sabe a senha agora. Não tem problema, eu vou lá. Gente, vai lá. Aqui é ao vivo, então Ao vivo. as coisas acontecem. Que louco. E não vai ter corte. Ai, gente, o que aconteceu? Deixa eu explicar pra vocês.
a gente tá na galeria, né, comercial, e as pessoas já foram embora, tá tarde, a gente tá gravando, são 10 horas da noite e a gente tá aqui trabalhando, né, gravando e tal. 10 horas, né? São 10 horas da noite. E o alarme tocou, cara, o alarme tocou. Enfim, a gente tá esperando agora a Carol salvar o alarme ali. Felipe, dá um oi pra galera aqui. Gente, esse é o Felipe. Tá? Bom, o Felipe tá aqui nos bastidores, ó, deu certo. Pronto, deu certo. Deu certo. Ó, vamos esperar a Carol voltar, que a última pergunta agora era pra ela, eu precisava dela aqui. Vamos lá, tá tudo certo aí, produção? Alguém mandou algum comentário, alguma pergunta? Não. Fiquem à vontade, gente, não se acanhem, tá? Deixem aí as suas dúvidas, as suas perguntas, sugestões de temas de live, sugestões de convidados, tá? E, enfim, tá? É um grande prazer ter vocês aqui com a gente, tá? É um grande prazer ter todo mundo aqui, né? Foi bastante legal, bastante proveitoso. E vamos só esperar a Carol chegar pra a gente fazer a última pergunta, tá? A última pergunta aí do podcast. Estamos aguardando. Ela vai chegar com a pizza. Ela vai chegar com a pizza já. A gente vai mostrar ao vivo a pizza aqui, que realmente teve pizza. Amanhã é sexta-feira, é o dia oficial de entregar tudo, né? De entregar. Tem projeto para entregar amanhã, Felipe? Tem sim. Eu tenho projeto para entregar amanhã também. Tem. Eu entreguei projeto hoje, tem projeto para entregar amanhã também. E tem projeto para entregar semana que vem. E tem projeto para entregar semana que vem. É o dia, Tem projeto, é o dia, tem relatório, é o tem dia inspeção para fazer. oficial de entregar projetos. Tá com quanto tempo de live já, Felipe? 1h43. Caraca, velho. 1h43. Batemos o recorde da live. Esse tempo aqui não conta não, tá? O tempo da pizza. Mas deixa a Carol voltar que a gente vai fazer a última pergunta. Eu vou fazer a última pergunta pro Felipe, tá? Enquanto a Carol não volta. Felipe, imagina, hoje é 30/7/2021, tá? Imagina que passou aí, sei lá, alguns anos, a gente tá em 2050. Eu quero que você deixe registrado aqui uma mensagem para alguém que vai ouvir a gravação desse podcast em 2050. A pessoa que está lá em 2050, talvez ela está começando na engenharia, talvez ela está começando a empreender e ela vai achar lá o nosso canal e vai achar esse vídeo em 2050. O que você fala para essa pessoa? Eu falaria para ela investir no que ela acredita, se é realmente o que ela quer, se é o que ela quer ser engenheira, porque a engenharia ela está em constante mudança, então até 2050 eu acho que já vai ter bastante inovação. E o principal para ela é não desistir, ter perseverança, porque dias difíceis vão vir. A vida do empreendedor não é fácil. Tem dia que é muito bom, tem meses que são muito bem remunerados, já tem meses que não são tanto. E é importante saber lidar com isso, saber lidar também com as frustrações, porque elas acontecem. É um exercício. E para não desistir e continuar assim, perseverante. Eu não sei quantos anos eu vou estar em 2050, mas se eu puder passar a mensagem pessoalmente... Daqui 29 anos a gente vai estar vivo ainda. Possivelmente, né? A gente vai estar vivo. Eu acredito. Eu tenho 26, 50, 60, vou estar com 76. Talvez lá a gente vai ver esse vídeo. Gente, então, você que está assistindo esse vídeo em 2050, tá? A gente está aqui agora esperando a Carol voltar com a pizza, tá? Literalmente teve, acho que a gente está naquela câmera ali agora, eu acho, ou tá nessa aqui, não sei. A produção também... Produção, em que câmera que a gente tá? Nessa aqui. Então é isso, ó. Você que está assistindo esse vídeo em 2050, tá? Fica aí a mensagem do Felipe para você. E eu queria, gente, já assim, agradecer de coração mesmo você que está aqui até o final, tá? Você que ficou aqui até o final, você que ouviu essa mensagem até o final. Esperamos muito, muito do fundo do nosso coração poder ter compartilhado um pouco, né, aqui da nossa história, da nossa jornada, dos nossos conhecimentos. Não somos donos da verdade, não somos, né, detentores de opiniões absolutas, mas estamos aí trilhando um caminho, né? Trilhando um caminho de abrir empresa, de investir nesse mercado, de dar retorno para os nossos clientes, e o nosso objetivo aqui é ver você dando certo também, né? É ver você sim ganhando dinheiro, produzindo dinheiro aí na engenharia, prosperando, sendo, né, se dando bem, aí sendo você
concursado, sendo você empregado, sendo você sócio de um negócio, sendo você diretor, sendo você, enfim, parte de uma equipe, sendo você dono de uma empresa, né? O nosso desejo aqui do fundo do nosso coração é que realmente você tenha sucesso, né? E os nossos conteúdos aqui, tudo que a gente vai fazer aqui nesse canal é para isso, para compartilhar com você o que a gente tem feito, o que tem dado certo e principalmente os erros que você não pode cometer na sua jornada, né? As coisas que também tem dado errado, tá bom? Eu queria abrir para se alguém tiver alguma pergunta, tá? Alguma pergunta para mim, alguma pergunta para o Felipe, alguma pergunta para Carol, alguma pergunta para a produção, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, a gente tem um tempinho de delay aqui, né? Para até a pergunta chegar, que tem acho que uns 30 segundos de delay, tá? Para a pergunta chegar. Mas enfim, já quero te agradecer também demais, te agradecer por isso. E tem notícia da Carol? Já Ela tá lá embaixo? O celular dela tá aqui. Gente, pera aí, eu preciso que vocês vejam a pizza ao vivo. Ó, são 10h10 da noite, tá? O pessoal pediu uma pizza, a gente tá aqui gravando esse episódio. E enfim, o alarme disparou aqui, a gente tá esperando, tá? E aí eu queria compartilhar com vocês mais uma sacada, tá? Sobre gestão de obras, sobre comunicação e tudo mais, que é assim, eu falo muito disso porque é algo que eu tenho vivido muito. A questão de você dar retorno sempre para o seu cliente, Felipe. A questão assim, de ter esse trato com o cliente, sabe? Às vezes a gente pega, sei lá, um projeto para fazer e a gente tem lá 30, 40 dias de prazo, né? E às vezes a gente some, né, do nosso cliente. Às vezes a gente... Você tem que estar conversando com ele ali, tirando dúvidas. Então, tipo assim, você pegou um contrato que ele tem 40 dias de execução, 45 dias, 30 dias de execução. Cara, tá fazendo ali o estrutural? Manda um print ali da tela para ele. Ó, seu projeto tá ficando assim. Porque se você some, o cara pensa que você não tá fazendo o serviço dele. Você tem que dar sempre, tem que estar dando sempre esse retorno para ele poder se sentir bem, para ele poder se sentir que que o dinheiro que ele investiu em você está sendo bem aplicado. E assim, é até bom que durante essa fase você converse com ele, porque às vezes ele vai ter dúvidas. Então, se é um projeto elétrico, ele pode querer colocar uma tomada em um lugar diferente que ele não te falou na primeira reunião, ele pode querer fazer alguma alteração no projeto hidrossanitário, falar, ó, agora a gente vai reaproveitar a água da chuva, né? É uma coisa que você tem que estar sempre alinhado com ele para estar sempre passando essas informações, dar retorno. Teve um cliente, né, uma história legal, que ele me mandou mensagem e eu tô nessa luta, né, de ficar rápido pra... Ó, Caroline voltou com a pizza. Tá mostrando, Caroline, com a pizza aí? Guaranazinho e pizza. Caramba, Caraca, velho. Caraca. Isso aqui é produção, meu amigo. Isso aqui é podcast. Então, assim, voltando. Esse negócio de dar retorno pro cliente, sabe? O cliente, ele gosta de ver os processos acontecendo, não são os problemas, não é ficar mostrando o problema pro cliente, mas é, assim, ficar mostrando pro seu cliente. Tá em qual câmera, produção? Tá nessa. É ficar, assim, mostrando pro seu cliente que as coisas estão acontecendo, sabe? É dar segurança. Então, às vezes o cliente, ele fica inseguro, ele fica ansioso e você não pode ficar grilado com o seu cliente. Você tem que saber dar esse trato e falar, cliente, fica tranquilo, eu tô aqui para te ajudar, eu vou com você até o final. Isso é algo muito importante, não só para a empresa de engenharia, mas para toda e qualquer empresa, né? Produção, dá um look na Carol aqui para a última pergunta, tá? Caroline Francisca da Silva. Última pergunta do nosso podcast, dá um look aí, dá um close. E, Carol, é o seguinte, a gente tá hoje é dia 30, hoje é dia 1º, né? Dia 1º/7/2021. Você vai gravar uma mensagem para alguém que vai assistir esse vídeo aqui em 2050. Então, imagina que lá em 2050 vai ter um jovenzinho, estudante de engenharia ou de arquitetura que vai assistir esse vídeo. Você vai olhar para aquela câmera ali e vai deixar uma mensagem para essa pessoa. Fico muito lisonjeada de ser inspiração de vocês. Espero poder contribuir mais com o conhecimento de vocês. Estou em constante aprendizado, inovando cada vez mais.
E é isso. Show de bola. Gente, eu queria agradecer muito o Felipe Santana, Caroline Francisca, pela disponibilidade, tá ali, né? Pela disponibilidade de vocês, tá ali. Pela disponibilidade de vocês, tá? Felipe, muito obrigado. Carol, muito obrigado. Eu sei que a agenda de vocês é muito corrida. Carol cedeu o escritório aqui pra gente. E, enfim, muito obrigado, produção, tá? Matheus tá ali nos bastidores, Felipe tá ali nos bastidores, valeu demais, gente. Tem toda uma estrutura aqui. E é isso, gente. Muito sucesso para todo mundo, tá? Desejamos o melhor para vocês. Estamos à disposição. Mande as suas dúvidas, mande seus comentários, mande o seu feedback sobre esse podcast. Tá? Tudo que talvez, sei lá, alguma coisa que precisa melhorar, enfim, alguma coisa que você quer ouvir aqui, algum tema, algum convidado. Manda o Pix. Manda o Pix. Pra pagar as pizzas. Manda o Pix pra pagar, contribua aí com a pizza. E é isso, gente. Em breve voltaremos, tá? Quinta-feira que vem tem live aqui de novo nesse canal. Não vai ser gravação do podcast, vai ser uma live mesmo aí de dia a dia, tá? O podcast a gente ainda tá definindo aí qual vai ser a periodicidade dele acontecer, enfim, o podcast tem toda uma estrutura que a gente mobiliza, então a gente vai definir uma periodicidade para isso, mas quinta-feira que vem tem live, então assista essa live de novo, assista com seu caderninho, anotando aí mesmo, eu tenho certeza que se você assistir isso aqui anotando, tem muito conteúdo de valor aí que vai te ajudar pra caramba na sua primeira obra, tendo dúvidas, tá? Nosso Instagram tá aí disponível para vocês, o Instagram do EngieCash, o Instagram da Caroline, do Civil Work, do Felipe, tanto pessoal quanto profissional, né? O Engie Felipe Santana, FS Engenharia. E é isso, se vocês tiverem alguma mensagem final pra galera, eu queria só deixar um grande abraço, agradecer mesmo pra valer todo mundo, e acho que é isso. Obrigada a todo mundo que ficou até aqui. Terminamos a nossa primeira edição. Gente, grande abraço pra vocês, sucesso, ótima sexta-feira. Tchau, valeu, abração. Cortou? Agora cortou.